Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com as alegrias e os desafios da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. Isso aí! Hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema que faz parte da vida de toda mamãe. As vias de parto. Polêmico. Vamos entender melhor as possibilidades, os direitos e o que tem por trás das escolhas que a gente pode fazer. Então, fica com a gente que esse tema é importantíssimo para toda mamãe, para toda tentante. Então, envia aí se você conhece uma mamãe, uma tentante que está aí no processo. Curte nosso vídeo, porque é desse jeito que você ajuda o nosso canal, ajuda a gente a continuar a produzir conteúdo desse estilo aqui. Tá bom? Bora lá? Bora! Bora lá! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Gente, hoje a gente vai falar com uma especialista maravilhosa, a doutora Fernanda Viterbo. Ela é ginecologista e obstetra. E eu preciso, antes de começar que a Fer fale, a fazer um agradecimento super especial, que eu acho que eu não consigo nem falar, porque eu já começo a chorar. Porque, olha, gente, de verdade, do fundo do meu coração, a Fer fez parte do momento mais delicado da minha vida, que foi a gestação do meu segundo filho. Eu tive que ficar de repouso 5 meses por uma placenta prévia. Eu sangrava absurdo. Tipo assim, qualquer mulher entra em colapso nessas situações, porque situações de risco. E a Fer era maravilhosa comigo, ela conseguia me acalmar todas as vezes, ela foi impecável, levou a gestação até o último minuto que dava e foi tudo bem. Então assim, gente, vocês vão ouvir hoje uma profissional de extrema excelência, então confiem nas palavras dela. Muito Essa é a apresentação. Bem-vinda, Fê! Já começamos agora, pra gente entender o que é maternidade e o que é cuidar de gestante. Pois é, o quanto é importante, né, Fer? E é muito verdade, muito sincero tudo isso. E assim eu deixo a Fer aqui pra vocês, pra contar a história dela e como ela chegou aí na obstetrícia. E eu tô toda borrada, Toda é isso? borrada. Segue o jogo, segue o jogo. Meu Deus, segue! Bem-vinda, Fer. Muito obrigada a todas. É um prazer imenso, sem sombra de dúvidas, estar aqui com vocês. Falar de um assunto que eu mais gosto, que é parto, sem sombra de dúvidas. É a minha consulta mais gostosa durante o pré-natal, é isso. Então vai ser um assunto maravilhoso. E a história com a Mari é longa mesmo, né? Semanalmente eu esperava a fotinho dela da barriga. Conseguimos 28, conseguimos 29, conseguimos até os 36. Então, isso aí. foi semanal esse acompanhamento. Foi, meu bem, Deus. bem gostoso pra depois ver o Vitor super bem aí. Eu vi aí. Muito Aprontando. obrigada. E conta um pouco sobre a sua decisão da obstetrícia, como você chegou. Vamos lá, então. Então, eu tenho 35 anos, já estou na obstetrícia, vai fazer 7 anos agora. Quando eu me formei, fui fazer faculdade de Sorocaba, que é na PUC. E lá sempre gostei muito dessa parte de parto, da parte da gineco, então era algo que já me interessava. Sou filha de pais médicos, então desde que eu me conheço por gente, eu vou dar alta aos domingos para os pacientes. Então, meu passeio família era ir ao hospital, era ficar realmente próximo dos pacientes. Então acho que você já vai gostando, né? Já vai sendo uma coisa que a gente vai se acostumando. Já fazia parte. E fazia parte realmente da minha vida. E aí, durante a faculdade, eu tive professores maravilhosos de obstetrícia, de gineco, eu adorava. Então, pessoas que me inspiravam muito nessa área e conseguiram me puxar, me tirar da cirurgia plástica, que era o meu destino inicial. Então, realmente, eu fui indo. E quando comecei a obstetrícia, lá em Sorocaba é muito forte essa questão de obstetrícia. A gente fazia muito parto durante a residência. Era assim uma coisa de
No mínimo 5 partos por plantão. Então era uma coisa assim muito. A gente via muito parto e via muito parto normal. Sim. Porque como no SUS a gente tem muito mais parto normal do que na parte privada, né? Então com isso era algo da nossa rotina. Então nasceu. Então não é algo anormal nascer de parto normal, né? Então de fato a gente via que nasce. Os nenéns basta a gente deixar que eles vão nascer. Eles nascem. Que lindo! Então isso me encantou, fui indo. Terminei a residência lá, fui fazer um estágio fora, fiquei na França um tempo. E aí voltei para Botucatu para começar a trabalhar. E aí desde 2019, então tô trabalhando aqui na região, que é muito gostoso. E encontrei bons parceiros, porque a gente não faz obstetrícia sozinho também. Então tem muito disso, a gente precisa de parceria. A gente precisa, tem um dia, de vez em quando, que a gente não vai conseguir dar assistência. Então tem que ter um grande parceiro para poder nos levar junto. Porque a gente também fica doente, então de vez em quando. Então obstetrícia com parceria, vai embora. A coisa flui e tá sendo muito gostoso até hoje. Bem legal mesmo, né, Fer? Ô Fer, e assim, pra quem tá começando, né, a pesquisar sobre esse tema, explica pra gente um pouquinho, assim, sobre as diferentes vias de parto e quais são as principais opções disponíveis para as mulheres. Combinado. Então, a gente tem 2 vias de parto, que é o parto normal e o parto via cesárea, que é a parte cirúrgica. Não temos outras opções, então de fato a criança tem que sair. Então deu tempo para sair, tem que sair no momento. E vai sair de uma dessas formas. Então a via de parto natural é a via de parto fisiológica, que o próprio corpo dá sinais de que o neném está pronto para nascer, começa a parte hormonal a aumentar, o útero começa a contrair e empurra esse neném. Não é tão rápido quanto em novela, porém de fato é fisiológico. E a parte cesárea, quando a gente precisa fazer uma incisão cirúrgica para tirar o neném, que algumas vezes também é bem-vindo. Se o neném não está bem ou se tem alguma condição clínica que não possa ter o parto normal, a cesárea é muito bom também. Então temos as 2 opções e que as 2, sem sombra de dúvida, são muito importantes. Todas as gestantes têm que conhecer as 2 vias. Legal, muito bom. Ô Fer, mas a gente está no Brasil, um país extremamente cesarista, né? Então eu acho que tem muita mulher que nem sabe que tem esse direito de escolha. Tem muita mulher que procura o médico e chega no médico e o que ele falar, amém, obrigada, porque tem uma confiança, porque tem uma relação. O que você deixa de mensagem para essas mulheres que estão agora gravidinhas ou que estão pensando em tentar buscar informação? Que tipo de informação? Onde tem essa informação? Vou trazer para vocês alguns dados, para vocês conseguirem entender como é que a gente está. No Brasil, a nossa taxa de parto cesárea, no último levantamento que eu vi, estava em 57%. No mundo, o que a gente tem atualmente, 28%. Nossa. Antigamente era abaixo de 15%. Então, até no exterior, as aumentou. mulheres estão preferindo, optando mais pela cesárea do que antes. O que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que a gente não ultrapasse 15% de parto cesárea. Porque, justamente, 85% das mulheres podem ter parto de via natural, parto normal. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba optando pela cesárea. Se a gente for pensar em termos de Brasil, então é uma taxa alta. Se a gente for pensar em hospitais particulares, chega em torno de 80%. Alguns hospitais que eu conheço, 90%. Nossa. Então, é uma questão de que as mulheres E acabam a indicação é 15%. É isso. O ideal seria não ultrapassar 15%. Isso é um bom marcador de saúde. Olha só. Porque o parto normal significa mais saúde para essa criança e para essa mãe. Tem menos risco para eles após o parto. E o que às vezes pensam é o contrário, o oposto, né? É. Exatamente. As pessoas pensam que fazer uma cesárea, você está num ambiente controlado e por isso é mais seguro. Quando na verdade não é fisiológico. Então, tem cesáreas, são muito bem-vindas, mas não é o fisiológico. O fisiológico é a gente aguardar o corpo dar sinais e entrar em trabalho de parto, a gente parir e o corpo vai voltando ao normal novamente. Então, a gente lida muito com essa questão do medo, do que as pessoas de fato querem. Chega ali, quando as 39 semanas já poderia fazer uma cesárea, será que não é uma boa? Então, ficar esperando até as 41, ter que induzir depois. Então, briga um pouco essa questão do medo e do já posso. E aí a gente tem uma cultura mais cesarista mesmo no nosso país, e aí é onde acaba indo. Então, isso acontece bastante. Que ao meu ver, a gente tem que conversar. Tem que, de fato, que é esse papo hoje, né? Trazer essa informação. Trazer essa informação. E a gente sabe, que nem você está falando, que o parto normal ele traz mais benefício mesmo. Mas ele gera muito medo, muita insegurança, né?
Quais são esses, os maiores mitos, assim, que você ouve, as maiores inseguranças que as mulheres trazem no consultório, Fer? Muito do medo das pacientes vem justamente da nossa cultura de falar, família, já tá na hora de nascer, aproveita, já marca, você não vai ter que passar, não vai ter que sofrer, a gente não vai ter que ficar esperando. Então, muita insegurança das pacientes, às vezes a paciente está super tranquila, ela, mas minha sogra não para de falar para eu marcar logo a cesárea. Meu marido está super inseguro de ficar lá comigo, do meu lado. Então, a nossa sociedade coloca medo nas pacientes. Não apoia que essa via de parto é a via de parto mais segura, não dá coragem para as mulheres. E é por isso que muitas acabam desistindo ou acabam mudando de ideia realmente até bem próximo do parto. Então, a gente E precisa sabe o mudar. que eu percebo também? Assim, eu percebi muito na época que o meu primeiro filho eu tive de parto normal, né? Que a Fer nem fazia parte do contexto, né? O meu segundo filho, depois a gente vai explicar direitinho, mas foi a cesárea, né, Fer? Mas no meu primeiro, que teve essa questão do parto normal, eu visualizava muito também a cultura do que as próprias mulheres já tinham vivenciado antigamente. Tipo assim, como por exemplo, foi difícil para elas, foi de repente meio de uma forma, preciso colocar direito as palavras, uma forma que não foi tão acolhedor o parto dessas pessoas de antigamente, das mães, tias, de toda a família de antigamente, né? Como que foi recebido o parto pelas pessoas que fizeram tudo mais? Assim, quando eu vivenciei tudo isso, histórias, né? E é aí que trazem os medos também para essas mães que estão hoje vendo a possibilidade de ter um parto normal, de que é legal, porque hoje já tem essa informação, mas escutam essas crenças e que também são verdades que essas mulheres viveram, né? Acho que tem isso também, né? Sim, exatamente. Então, a gente vê, pelo menos, a geração dos nossos pais tiveram muito mais parto normal, tiveram muito mais estímulo ao parto normal que a cesárea, porque realmente era visto a cesárea como um parto mais arriscado, como um parto tinha mais seus riscos, porque antigamente, de fato, quando surgiu a cesárea, era um parto arriscado. A cesárea era feita para salvar a criança, então quando não tinha o que fazer, salvava-se a criança e pela cesárea. Depois isso foi evoluindo, foi diminuindo parte de infecções, parte de trombose, a gente foi entendendo hormonalmente quais eram os riscos, e aí foi mudando para isso. Mas as mulheres ficaram com uma sensação, alguns traumas de partos que não foram bem acolhidas, partos que não tinham essa questão. Hoje em dia, fala doula, enfermeira obstetra. Então, a mulher tá com dor, tem alguém massageando a costa dela, tem alguém abanando, tá com calor, liga o ar, tá com frio, toma um monte de cobertor. Então, hoje em dia, o parto é um momento que a mulher está ali para ser vista como o que ela tá precisando, de fato, para conseguir parir, o que ela pode precisar agora. E não se falava em doula, né, antigamente. Então, na verdade, muito antigamente, o parto era assistido por mulheres, eram mulheres parteiras, que davam assistência para todas as mulheres, e aí tinha assistência. Quando virou hospitalar, o parto hospitalar deixou de ter muito óbito materno, então teve um lado muito positivo em ser hospitalar, porém ficou muito mais mecânico, ficou muito mais instrumentalizado. Então, com isso, acabou que foi afastando essa questão de carinho, foi afastando essa questão de bem-estar. Então, eu vejo como uma fábrica de bebês mesmo. Segunda-feira interna, um monte de gente para poder fazer cesárea uma atrás da outra. É uma opção dos pacientes, eu entendo isso também. Mas, de fato, deixou de ser fisiológico, né? Então, quando a gente vê hospitais com 80% taxa de cesárea, ter um parto normal, você está indo contra o que toda uma equipe está habituada a fazer, né? Não só médicos, mas todo mundo está acostumado a cuidar de cesárea, não está acostumado a cuidar de parto normal, que é muito mais simples, né? Seria muito mais fácil, teoricamente. A recuperação, tudo, né? Ô, Fer,
No começo, né, quando eu descobri que eu tava grávida, eu passou assim pela minha cabeça e falei, eu quero tentar o parto normal, obviamente, porque isso daí, né, sempre fui do esporte, sempre, né, então eu falei assim, vai dar certo, vou conseguir o meu parto normal. Só que daí depois, quando eu comecei a passar pelas consultas, eu via que o Léo, ele tava ali sentadinho e ele não tava meio preguiçoso, não tava querendo virar, ele não tava querendo. Aí, eu mesma, pra eu não ficar sofrendo com isso, eu já trabalho a minha cabeça pensando, né, nas possibilidades e para eu não criar essa expectativa e eu me frustrar lá na frente, ficar triste, nada assim, então eu já comecei a trabalhar isso em mim. Eu falei, olha, ele não tá virando, pode ser que ele não vire, pode ser que eu tenha que fazer cesárea e tá tudo bem. Então eu comecei a trabalhar muito isso na minha cabeça. Eu até ficava lá virando, igual eu falo, vira ali, ó, de ponta cabeça, coloca as pernas ali pra cima, faz uns exercícios. Você fazia? Eu fazia, falava assim, até aí eu posso ir. Só que daí depois, tipo, muitas outras técnicas, né, eu acharia assim mais invasivo. Por exemplo, a manobra, faz isso. Pra mim, não foi uma opção, eu não gostaria disso. Sim. Porque daí pra mim eu falei assim, pra mim não vai ser natural se for dessa forma. E ele escolheu ficar sentado. Tá tudo bem. Então, se ele escolheu sentado, eu vou fazer a cesárea e tá tudo certo. Exato. Então, pra mim foi a cesárea, no caso. Ele escolheu. Ele escolheu e foi assim. Então, eu gostaria assim de saber também de você, quando que uma cesárea é indicada para mulher, né? Mas assim, desde que a mulher tenha uma cesárea ali, né, respeitosa, humanizada. Então, explica um pouquinho pra gente. Tá. Eu vou explicar de uma forma não muito técnica para vocês entenderem. Certo. Isso. Mas pra gente conseguir entender, pro neném nascer de parto normal, não pode ter nada obstruindo o colo do útero. Então, tem algumas situações que inviabilizam o parto se estiver obstruindo. Então, seja uma placenta que está na frente, seja um cordão umbilical que, entre aspas, nasce antes, que é o prolapso de cordão. Então, se tiver alguma situação que vai colocar esse bebê em risco, não pode ser. Essas são as indicações absolutas. Se o bebê não está bem, então como é que eu vou esperar 15 horas para o neném nascer com contrações, que ele vai precisar de uma reserva de energia para conseguir tolerar esse trabalho de parto e ele não está bem? Então, tem algumas situações que inviabilizam. Então, se o neném não está podendo nem passar e nem tolerar, a cesárea vai ser muito bem-vinda. Tem algumas indicações que são relativas, que é o parto pélvico. Então, mulheres primigês, primeira gestação, que o parto que o neném está sentado, a gente não leva para uma cesárea. A gente, aliás, não leva para parto normal, a gente leva para cesárea, por conta de alguns riscos que possam ter. Existem algumas indicações que até pode ter parto pélvico, mas daí são equipes treinadas, específicas, pacientes que já tiveram neném, o neném não pode ser grande. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter. Então, essas indicações relativas também que a gente vai ter que tomar esse cuidado. Mas tem algumas indicações, entre aspas, que são muito feitas hoje em dia, que não são indicações reais, que é circular de cordão. Essa é a campeã do consultório, gente. Foi pra cesárea que dava um circular de cordão. Quantas vezes eu não tô fazendo ultrassom e vejo uma circular de cordão? Eu não falo para o paciente, porque isso não muda em nada. Isso não vai impactar nem na via de parto, não vai impactar no bem-estar fetal. O bebê está respirando pelo cordão umbilical. O cordão pode estar enrolado no pé, pode estar enrolado na mão, pode estar segurando, pode estar passando pelas costas e pode estar enrolado no pescoço. Então, isso não é uma indicação. Então, tá com muito líquido, tá com pouco líquido? Pode ser, mas isso de fato inviabiliza? Não, nem tá bem. Se estiver bem, tá tudo bem a gente esperar até o momento. Então, tem algumas indicações que a gente sabe que não deve ser. E aí vai da paciente conseguir entender o que realmente está acontecendo com ela. E ter uma troca muito sincera com o obstetra. Então, esse vínculo com o obstetra tem que ser muito forte para que a paciente consiga confiar de fato e saber. Esse médico está sendo muito sincero comigo, eu sei que eu tenho que confiar nele. Tá correto para uma cesárea. Então, pelo menos esse é o meu pensamento. Esse vínculo, quanto mais forte a gente for e de fato de confiança, tá tudo ótimo. Então, investigar bem no sentido de o que eu realmente tenho. Então, é uma indicação de cesárea? Eu realmente quero. Então, era pélvico. Eu faço pélvico. Eu faço cesárea também dos meus bebês estão pélvicos. Eu acho que é uma indicação, sim, principalmente primigesta, sem dúvidas. Então, a gente tem que olhar para isso como... É isso mesmo, tô te passando. Você topa? Você quer realmente isso? Ou não, quero entrar em trabalho de parto primeiro para depois ir para uma cesárea? Então, a gente tem que entender qual é o caminho que a paciente tá se imaginando ali, entendendo que pode ser que seja uma cesárea.
Pacientes que precisam ser cesárea por... Não, nem não tinha como passar, realmente. Então, isso é super legal falar, né? Eu queria colocar esse ponto, né? Porque às vezes a gente escolhe, né? Ai, não, eu quero mesmo parto normal, não sei o quê. Mas aí na minha situação, né? Que eu tive a placenta prévia. Quer contar um pouco do que é a placenta prévia, Fer? Vou explicar. Então, a placenta ela pode ficar encostada em qualquer região do útero, seja a parte anterior, posterior, lateral, fúndica, e é uma forma alterada quando ela se fixa em cima do colo do útero. Então, ela pode ocluir completamente o colo do útero ou ficar lateralmente. Que é a O colo do vaginal. útero é onde vai passar O bebê Vai vai passar. passar o neném, bebê. onde a gente colhe o Papa Nicolau ali. Então, se está obstruindo, imaginar um trabalho de parto, que é o útero contraindo, empurrando o neném em direção ao colo do útero. Não vai passar, porque tem uma obstrução. Tá obstruída então, a a passagem. placenta está obstruindo. Então, não tem como um bebê passar por ali. Então, a placenta prévia, justamente, ela se fixou no local inadequado. Não era para estar ali. Então, pode acontecer? Pode, é aleatório. A indicação Tem algumas absoluta de situações. cesárea, né? E aí não precisa tem outro pra jeito, cesárea. né? E é aí que entra, né? Tipo assim, graças a Deus que existe a cesárea, Sim. que por conta da cesárea salvou a minha vida, a vida do meu filho, né? Então, tipo, nossa, por isso que a gente não pode mesmo, né? Nunca focar só, não, por exemplo, eu quero normal, ou até Não, só a cesárea, a idealização também é um ela problema, causa né? frustração. Porque ela vai trazer nada na maternidade sai dentro do 100% planejado, idealizado, muito menos a via de parto. Principalmente. Acho que principalmente a via de Nem a parto, via de sei parto lá. e nem o jeito que vai parir exatamente. Exato. Então, o Ai, parto porque- eu quero que seja assim. Não vai ser, Ai, geralmente porque não eu vou é. ter um parto normal, com a bola, com a piscina, Com a com a não música sei o tal quê, a escolhida. música da Exato. bota a minha playlist. Gente, meu filho nasceu, meu médico botou a música do Rei Leão. Doutor Pedro, te amo. Ele botou a música do Rei Leão pro Pedro nascer, entendeu? E, tipo assim, e foi ótimo, e foi lindo, entendeu? E eu tive Que um parto legal, excelente. sério? Você nunca falou isso. Juro. Ele falou, eu vou colocar a música pra Gente, se tocar, tá bom? pudesse, eu ia também. Eu ia chorar. Exatamente. Mas eu acho que aqui eu queria fazer um gancho, porque assim, eu construí uma mega relação com o meu médico. Ele fez os meus 3 partos, né? Acompanhou meus 3 partos. Eu tive os meus 3 partos dentro do que eu gostaria, né? Porque também não idealizei, mas eu tinha os meus limites. E eu consegui construir essa relação com ele. Eu consegui chegar na primeira consulta e falar, ó, eu tô grávida e eu quero isso, isso e isso. E em momento algum ele se opôs, ou ele me silenciou, enfim, nada. Ele sempre foi muito claro comigo também. Tudo que eu passei na minha primeira gestação, eu tive a placenta um pouquinho baixa. Ele falou, ó, se descer, ele me explicou isso, mas depois não ficou, não obstruiu. A minha segunda gestação, ela ficou um tempão pélvica, também ele não faria o parto normal se ela não virasse, mas ela virou. E na minha terceira gestação, o meu filho teve uma vasodilatação numa artéria cerebral, não me lembro os termos técnicos. E aí ele falou, Débora, é indicação de cesárea? Tipo, e eu tava com, sei lá, 32 semanas. Aí eu falei, não, dá pra esperar um pouco? É muito cedo, eu não quero tirar agora. E eu particularmente, eu tenho muito medo de cirurgia. Então, assim, a cesárea pra mim seria mesmo a última instância. É uma coisa assim que eu penso na recuperação, nos pontos, é uma coisa que me fragiliza um pouco, sabe? E, enfim, aí eu consegui, ele conversou com o médico ultrassonografista, a gente fez acompanhamento toda semana por ultrassom e falou assim, vamos ver até onde dá pra esperar. Eu sei que isso, né, é uma situação de privilégio, de saúde, né, de rede particular, enfim. Mas a gente conseguiu acompanhar e ele nasceu de 39 semanas. De parto normal, a vasodilatação sumiu, a gente foi acompanhando, ó. Eu saía do ultrassom, ele ligava. Pedro, a Débora tá assim, assim, assim. Ah, não, deixa ela ir pra casa. Aí volta na outra semana, sabe? Então, assim, eu tive esse privilégio, mas eu sei que muita gente não tem. Como que a pessoa pode construir isso, Fer? Porque as pessoas chegam no médico e o que eu escuto muito é assim, mas o meu médico falou que não é hora ainda de falar de parto. Eu falo, essa pessoa vai terminar numa cesárea sem indicação de cesárea. Se ela quiser uma cesárea, ótimo, mas talvez ela não queira. Exatamente. Como que ela constrói essa relação? Onde que ela busca essa informação? Se ela não tem essa abertura com o médico, o que ela faz? Ela troca de médico? Ela se informa e ela chega e fala pro médico? A minha sugestão é justamente essa, deixar bem claro seus desejos.
Então, meu desejo é esse. Eu estou buscando você porque eu quero um parto normal. Ou estou buscando você porque eu quero uma cesárea. Esse é o meu desejo. Quando, pelo menos comigo, eu sempre ofereço as duas opções. Falo assim, eu vou falar das duas coisas e você vai decidir o que você quer. Quando chega lá, eu quero cesárea e pronto, acabou. Eu falo assim, pode ser que eu posso tentar te convencer do contrário durante o pré-natal? Se a pessoa ficar meio assim, eu já entendi que uma tem abertura. abertura. Exatamente. Então, para o paciente conseguir saber disso do médico, ele precisa ter essa sinceridade. Então, perguntar, você faria? Você é a favor disso? E aí já vai entender pela resposta do médico. Se o médico falar, isso não é a hora, é porque provavelmente esse médico não vai ter hora ainda para falar na tela na frente. Mas se ele falar, não, vamos, quais são os seus desejos? Então, a gente se sente acolhida, ótimo, não troque de médico, você está no lugar certo. Então, se você se sentir acolhida, se entender que está tudo certo, vamos embora. Não, entendeu que o médico já te cortou ali, falou que era cesárea, tá tudo bem, falou que é normal. Vamos repensar se você aguentará a dor, vamos ver se você vai ser tolerante mesmo, porque é muito difícil. Então são pequenas frases que a gente vai desmotivando, né? Que desmotiva. A gente tem medo de passar pelo parto. Eu nunca parei, você já pariu e consegue me dizer. Eu nunca parei, eu tenho medo. Então, o medo da gente passar por um momento que a gente nunca viveu é natural. É natural. Se a gente tiver alguém que te incentiva, ótimo, eu vou conseguir. Agora, se o seu médico tá, né? O próprio médico vai te dar alguém que você tá te confia, né? desincentivando, grande chance de você não ter um parto normal com ele. Né? Sim. Então, E é aí que entra, né? Tipo assim, existe que tipo de coisa que pode preparar emocionalmente ou fisicamente? Existem essas preparações aí físicas, emocionais para que fazem a diferença na hora? com certeza existe e, ao meu ver, você tem que ter certeza do que você quer. Então, você tem que estudar sobre por que o parto normal tem benefício em relação à cesárea. Quais são as indicações de uma cesárea? Quais são os riscos de passar por uma cesárea? Então, eu tenho bem claro isso na minha cabeça. Então, tá bem certo que se eu passar por parto normal, vai evoluir assim, assado. Porém, se complicar, vai acontecer isso e isso, eu vou ter que ir para uma cesárea. Então, se eu tiver bem desenhado o que pode acontecer, eu consigo. Já estou definido. Então, optei para ir para um parto normal. Ótimo. Então, como que eu vou me preparar? Fisicamente, então atividade física, quanto mais resistente a dor, a dor mesmo, contração muscular dolorida, mais resistente a gente vai ficar lá para o momento. Parte de se acalmar, mental, então respiração, yoga, conseguir fazer caminhadas ao ar livre, fazer uma fisiopélvica, fazer coisas que te deixe mais prontas para o momento do parto. Então, sente que o corpo e a mente estão sendo preparados. Tá, eu vou entender que eu já estou chegando lá pronta. Vou saber como é? Não, a gente não sabe até viver. Mas vou entender que estou pronta. No momento que chega, eu costumo brincar que o parto normal não é pular de paraquedas. Não é que a gente entrou nele e só vai dar pra parar a hora que a criança nascer. Não é isso. É entrar no mar. Primeira contração. Opa, deu uma dorzinha. Próxima ondinha. Opa, um pouquinho mais forte. Até que a gente vai indo pro fundo e as ondas vão vindo. Então vai vindo uma dor cada vez mais forte. E chega um momento que ela estaciona. Que aquela dor forte, ela fica estacionada e vai ser ela que vai levar o trabalho de parto todo. Então a gente tolera. Se a gente tolerasse todas ao mesmo tempo, então todas as contrações do parteiro vêm ao mesmo tempo, talvez seja mais difícil. Mas não, vem uma por vez e aquele curtinho espaço de tempo. Então a gente vai ter ali 3 minutos para descansar entre uma e outra. Então relaxa o corpo, solta. Não, tá dando tudo certo. Então a gente tá evoluindo, o parto tá indo bem, nem tá bem, tô escutando. Então a equipe tá aqui, tá todo mundo tranquilo, então eu sei que tá tudo bem. Então tudo isso vai nos dando a coragem. Então é uma ondinha por vez. E aí a gente vai chegando lá, devagarzinho. O que cansa do parto normal, justamente é o nosso cansaço. Já tô aqui faz 10 horas, tô começando a ficar com fome, com sono, não aguento mais, a gente vai ficando de saco cheio de estar ali. Então, se a gente está bem definida, então eu quero realmente parto normal, eu entendo que vai ser assim, a gente tolera. Porque é nessa hora que a maioria fala, pelo amor de Deus, faz uma cesárea que eu não aguento mais. Exatamente. Porque eu achava, antes de ter meu primeiro filho, que era uma dor. Mas, gente, na verdade é um cansaço. É um cansaço. É um cansaço que a gente não aguenta Cansado mais. de ficar sentindo aquela dor, aquele desconforto. Na verdade, mental. não é tanta a dor, porque parece que o meu médico na época, ele falava assim, Má, é como que se você corresse uma maratona hoje, sendo que antes você nunca tinha corrido.
É tipo isso. Exatamente. Então é esse nível de cansaço. Bota isso, para pra pensar, né? O quanto que isso é exaustivo. E aí você chega uma hora que você fala assim, eu não tenho mais. Tem nenhum uma pessoa pingo tentando de sair força. de dentro do seu corpo. Nenhum pingo de força, não tenho. Aí, tipo, se você tem alguém que tá ali preparado, conversou, não, eu gostaria mesmo de ter, as pessoas vão te encorajar a continuar, né? Exatamente. Que é isso, tô tentando sair aqui da situação que tá difícil. Se alguém vai lá e te dá a mão pra subir, você consegue. A pessoa fala, tá muito difícil mesmo. Tá, vai demorar. Pronto, a pessoa já não tava por si só querendo muito mais. Sim, aí o pessoal desestimula, né? Então. Não, tu vou precisar. Vai, você consegue, é mais Nossa, um o pouco, que mais já tá escuta quase é relato, lá. fiquei lá 14 horas e precisei de uma cesárea. Às vezes acho que realmente precisa. Tem Eu até não é meu lugar de 15%. fala, porque não é meu lugar de fala porque meus partos foram muito rápidos, graças a Deus. Então, assim, eu não tenho muito. Mas eu conheço muita gente que fala, fiquei lá 12 horas, 14 horas e não E é aguentava mais. exaustivo, é assim, é realmente É exaustivo. muito mais cansativo É, do que dolorido. É muito, com Eu certeza concordo. absoluta. É, assim, tipo, e eu não tinha essa noção antes. Só depois de ter passado que eu entendi que é um cansaço. É pior o cansaço do que... E eu tenho uma amiga que ela até falou pra mim, a gente tava conversando, né, sobre o parto e tudo mais, como tinha sido quando eu tive o Léo, e ela falou pra mim, ela falou assim, que ela queria o parto normal, ela lutou pelo parto normal, ela ficou lá, mas ela se viu sozinha, ela não tinha ninguém ali com ela. E daí ela desistiu e ela falou, eu quero a cesárea. Mas foi justamente nesse caso aí, porque ela se viu sozinha, ela se viu sem apoio, E às vezes não ficava ninguém também- no parto ali com ela, ninguém incentivando, ninguém junto. A pessoa desanima. Desanimou. Precisa de alguém da energia. Sim, com certeza. E também uma coisa que me ajudou bastante nessa questão de se preparar emocionalmente, que a gente estava falando, não só fisicamente, porque fisicamente também é se preparar para maratona, né, Fer? Mas assim, emocionalmente é conversar. Eu fiz isso, uma das minhas inspirações foi a Débora, ela sabe disso. Que eu puxei a fila aqui. Eu vim aqui até Jaú, falei, Dé, vamos tomar um café comigo, quero saber tudo, né? Todas as verdades. Eu lembro que eu falei assim pra ela, você, por favor, você me conta real. tudo, mas você me fala de verdade. Eu falei pra ela, tipo assim, me fala mesmo, sabe? E aí ela sentou comigo e falou, e eu fiz as perguntas mais Cabeludas. sinceronas que podia, porque você sabe, né, Fer? curiosa. Mariana, sendo Mariana, nada novo sob o sol. Perguntas nível Mariana, né? Eu pergunto mesmo, né? Eu vou perguntando. E ela foi falando. E aí eu lembro que eu fui daqui, voltei até São Manuel, nossa, né? Matutando sobre tudo, né? Isso eu acho que eu aguento, isso eu acho que eu aguento. E aí eu fui conversar com mais 2 pessoas que tiveram. Então eu conversei com 3 mulheres que tiveram parto normal e que me incentivaram, sabe? Olha, você se prepara, se empodera, vai chegar a hora que vai ser difícil mesmo, que você vai pedir, pelo amor de Deus, pela cesárea, e eu fiz isso. Eu não sei quem não fez, você não fez, né, Eu não Débora? fiz. A Débora, O meu ela primeiro um filho é que nível- é muito... Não, é muito assim, eu sei que é fora da curva total, assim. No dia que o Pedro nasceu, você passou aqui em casa. Eu Na sei, parte eu da tava aqui, manhã, você passou aqui. Aí eu já tava assim, trabalhando só no período da manhã, porque eu tinha negociado que eu ia sair de licença maternidade com 38 semanas. Só que nas 37 semanas eu comecei a ir só de manhã. Eu ficava assim até um pouquinho depois do almoço e vinha pra casa porque eu queria preparar as coisas e falei, descansar até as 40, também. né? Achei que ia nascer de 40. Aí a Mari passou em casa e nesse dia eu acordei meio assim, aí eu falei, eu não vou hoje de manhã, depois eu vou à tarde, acho que eu vou trocar, tô meio cansada. Aí a Mari passou aqui, aí à tarde passou Ela falava assim no dia, tendo contração do dia Tô com uma do dia de dorzinha. parto, ela fazia assim, hoje mesmo, você vê, hoje mesmo eu tô com umas contrações de treinamento. Uma dor, mas ela fazia assim, tava em trabalho de parto. 37 semanas e 3 dias. Na minha cabeça era contração de treinamento. Eu tava um pouco incomodada, assim. Aí eu lembro que depois passou a Fer, que hoje é madrinha desse meu filho. Passou aqui pra me ver e tal. E meu marido chegou e eu tô meio cansada. Ai, nossa, tô meio incomodada. Eu acho que é contração de treinamento. E, sabe, meio... E aquilo... Não conseguia dormir, nossa, parece que eu não consigo comer. Fiquei assim, sabe, meio incomodada, mas falei, nossa... Tais pródromos de parto. Eu cheguei no hospital
E nesse dia, mais tarde, eu comecei a me incomodar com a dor um pouco. E aí eu lembrei que o meu médico falou, você remédio que eu podia tomar. E eu lembro que ele falou assim, isso eu lembrei depois, né? Que ele falou assim, se for contração de treinamento e tal, a dor vai sumir. Isso mesmo. Se não for, nem veneno de rato vai tirar. Entendeu? Ele falou desse jeito pra mim. Na hora eu não lembrei disso. Aí eu fui pro chuveiro, eu lembro que o Márcio foi na academia, sei lá. Aí eu mandei mensagem pra ele, pedi pra ele trazer esse remédio. Eu falei, compra o remédio que o doutor passou, tal, nananã, e mandei mensagem pra ele, vou tomar, nananã. Ele já tava ligado, né? Ele falou assim, hoje eu tô de plantão, qualquer coisa você vem pra cá. Eu falei, tá bom. Pra quê, né? Contração de treinamento. Falta 2 semanas e meia ainda, né? Eu fiquei ali, aquilo começou a apertar, mas eu falei, agora vai passar. Já fazia umas 3 horas que eu tinha tomado o remédio, aquilo do mesmo jeito, assim, incomodando, sabe? Um negócio, assim. Mas eu tava esperando uma dor avassaladora do trabalho de parto. E eu não tava sentindo uma dor avassaladora. Eu parava em alguns momentos pra respirar, assim, tava falando uma frase. Então, aí como eu estava dizendo, mas porque eu não sabia, eu acho que se eu soubesse, né, assim, sei lá, por que eu não sabia, era pra eu saber. Mas isso eu vou E aí eu mandei mensagem pra ele de novo, eu falei, doutor, daqui quanto tempo eu posso tomar outro? Porque não tá passando. Aí ele falou lá, sei lá, a cada 6 horas, não me lembro. Mas qualquer coisa eu tô aqui. No meio da madrugada eu levantei e fazer um xixi, eu já contei essa história, né? A hora que eu limpei, eu percebi um pouquinho de sangue. Aí eu falei, ai, tem alguma coisa errada acontecendo. Errada, tipo um parto, né? Aí eu acordei meu marido assim, falei, viu? O sangue que a gente fala. Mas era assim, um pouquinho, mas eu fiquei, né? Sim. Eu falei, viu, vamos aproveitar que ele tá lá e vamos pro hospital? Já que ele tá lá, né? Chegamos no hospital, ele já tava me esperando, avisei ele do caminho, né? E minha casa é muito perto. Eu falei, a gente tá a caminho e tal, eu preciso ir porque tá assim, 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 vou aproveitar. Ele vem, tô te esperando. Cheguei lá, Fer, meu marido parou o carro, eu entrei na maternidade, ele ainda foi estacionar, eu entrei andando sozinha. Eu falei, ó, o doutor Pedro tá me esperando na maternidade e tal, subi. Cheguei lá, ele falou assim, vamos fazer o toque pra ver se tá tudo bem. Ele fez assim, ó, tá com 9, vai nascer agora. Olha, gente. Você aguenta? Tá vendo só? Tem gente que aguenta, nasceu pra gente? parir. Eu falei, o quê? Imagina se tivesse feito uma cesárea. Que Então, dó. gente. Só que eu tava de 37,3, eu tava me preparando pra parir com 40, 41, porque você vê, né? Porque o bebê demora, porque não sei o quê. Então foi uma Não, loucura. só Débora. Isso. Somente Débora. Eu Coisas acho que não seria acontecem igual, mas eu 4 e pouquinho. Mentira, era 3h20, eu cheguei na porta do hospital, 4h17, tem a foto, 4h17, meu filho tava no meu colo. Que delícia. Então, assim, eu não tenho esse parâmetro, sabe? De tipo, ai, de chegar, de falar, meu Deus, pelo amor de Deus, faz uma cesárea. Mas eu tinha falado pro meu marido, se eu pedir cesárea, você não deixa. Falei pra ele também, falei, doutor, se eu pedir cesárea, não faça, sabe? Mas isso tem muito a ver com a cabeça do Com a paciente. cabeça. Eu vejo assim, tem paciente que chega desesperado, que as enfermeiras chegam, quando eu tô de plantão, tem uma que tá nascendo, corre, corre. Aí vai ver o colo tá 1 centímetro, aí você fala 1 centímetro, daí a paciente relaxa. Ela para de gritar, para de... Ela calma. tá. E mesma coisa, a paciente chega tranquila, fica na fila esperando pra ser atendida, aí vai ver 7 centímetros. 7? Ai, meu Deus! Eu lembro que eu fiz assim, o quê? E foi muito engraçado, porque assim, ele falou, vai nascer agora, deu um tapinha assim na minha perna e saiu da sala. E começou, prepara não sei o quê, prepara não sei quem, chama o marido dela, pega a vestimenta dele lá. E eu assim, tipo, hã? E foi, em 1 hora ele tava no meu colo, sabe? Então eu não tenho esse parâmetro. E os outros partos eu acho que só demoraram um pouco mais, porque ele não estava de plantão. Então eu fui pro hospital, aí ligaram pra ele, né? Eu avisei antes, Daí mas também como era você já madrugada, sabia o que era dor de parto. já tava, aí já tava entendendo, não ficou então foi um outro esperando processo. piorar. Mas eu não cheguei nessa via de muitas horas, assim, sabe? Foi a mesma coisa, eu entrei em trabalho de parto na madrugada, comecei a perceber à noite, na madrugada começou a doer mais, e aí como teve esse gap aí de esperar ele chegar no hospital, eles nasceram, um nasceu 6h20, o outro 6h30 da manhã. É que delícia. É assim mesmo. Na troca de Eles são plantão, balaleiros a equipe mesmo. me olhava assim, tipo, ai, não acredito, chegou pra parir na troca de plantão. Mas pari antes de todo mundo ter que ir embora. O plantão Olha lá, era- não, eu vi, mas eu sou rápida. É rápido, gente, não se Mas preocupe, deixa comigo. é rápido, rápido. Deixa Bora. Peraí que vai ser rapidinho. Confia. Foi bem nesse esquema, Ai, gente. Débora, isso é demais. Foi, gente, mas eu sei que é fora da curva, assim, né? Não é via de Com regra. certeza tá fora. Então, por isso que eu gosto de falar da minha história, porque eu falo, gente, é fora da curva, mas acontece. Mas então, existe, gente, não é? Mas isso vai da resistência de cada um.
Tem gente que tá com 1 centímetro que tá morrendo de dor. Então, essa pessoa vai ter um parto mais difícil. Vai ser um parto que vai ser mais difícil de tolerar, porque talvez a própria sensibilidade dela pra dor é diferente. E eu acho que também, no meu caso, o medo prévio de uma cirurgia, de uma anestesia, você falou, do eu corte, aguento sabe? Eu qualquer falei, dor. não, gente, entrou, vai ter que sair. É isso E aí, eu a Fer tenho- falou uma vez, né? E eu tenho muito isso, assim, elas falam que eu sou a nerd, né? Que eu estudei muito antes de engravidar, isso ajuda. amamentação, tudo eu estudei muito. E aí, o que eu fiz com a questão do parto? Eu sempre soube que eu queria um parto normal, X. Mas aí eu fui, e se eu não puder ter um parto normal? Aí eu fui pesquisar, então assim, eu estudei os extremos. O extremo do parto normal, o extremo da cesárea. Até onde tá a minha linha Tá tênue. perfeito, porque você consegue entender todo o cenário que você vai encontrar. Que pode ser que tenha que ir pra uma cesárea, tá tudo bem. Então eu queria ter essa informação de, tipo assim, até onde eu posso ir pedindo pelo parto normal, que nem no caso do meu caçula, eu não sabia o que fazer. Não é indicação real de cesárea. Mas eu posso esperar pelo menos mais uma semana, tá muito novinho, vai ser prematuro. Ah, não sei, vou ligar pro seu médico. Aí ligava pro meu médico. Então, eu sempre procurei levar, sabe? E sempre teve isso, de eu encontrar esse apoio, sabe? Exato. Mas eu acho que essa questão que eu ia falar, né? Que eu sempre estudei muito, eu tenho pra mim que tudo é um escolha o seu difícil. Em todas as vias. Ah, porque eu não quero amamentar, porque dói, porque me incomoda, porque não sei o quê. Tá, então esse é o preço de amamentar. Mas o preço de não amamentar é a lata de leite, a mamadeira, nananana. Beleza. Perda de Porque vinho. eu preciso dar uma chupeta agora porque está difícil dormir. Mas depois você vai ter que tirar uma chupeta. Então, Exatamente. tudo eu via, tipo assim, é difícil pró e agora contra. por isso, mas é difícil depois. Então eu escolhi Estratégia ali. maravilhosa. Em cada Então, situação. Super dica pra quem tá grávida aí. Pra E aí, conseguir ver. como eu sou uma pessoa de muito, assim, medo, aflição mesmo, de ponto, de limpar curativo. Uma vez eu dei um cortinho aqui, 2 pontinhos, minha mãe que tinha que limpar pra mim, porque eu não conseguia. É aflitivo pra mim. Então eu tinha muito isso. Eu tinha essa coisa de tipo assim, mas depois pra mim vai ser mais difícil. A cesárea talvez seja mais fácil, mais sob o meu controle, na hora que eu combinar com o médico, eu vou me preparar. Mas e depois? Como que eu vou ver aquele curativo? E se doer? Como que eu vou levantar? Como que eu vou pôr o bebê no colo? Minha casa tem escada. Então eu acho que isso também deu uma força pra mim. Com certeza, foram suas escolhas. É. Tá com tanto medo de ir pra uma cesárea que... Que o nossa, parto, aqui não é a dor criança ainda de saiu, parto, assim. tô esperando uma dor muito mais forte. E muito provavelmente eu devia estar muito forte. Provavelmente. Hoje pensando, eu falei, eu acho que tava meio... Eu lembro de algumas cenas, assim, tem algumas fotos que meu marido tirou, assim, na hora que eu falava, mas peraí, que tá incomodando um pouco. Aí eu olho bem a posição que eu tava e falo, nossa, eu acho que devia estar doendo muito. sabe? Com certeza. Ô, Fer, e assim, eu falo que Deus foi muito bom comigo, porque eu sempre pedia e eu falava que eu queria que fosse de uma forma ali que o Léo também escolhesse o momento dele, né? E por mais que o meu parto foi uma cesárea, ele veio no momento que tinha que ser mesmo. Eu falo porque quando a médica agendou essa cirurgia, na noite eu comecei a sentir as contrações, que na verdade eu também era... Eu acho que eu levaria também, se fosse um parto normal, eu também levaria muito bom, porque eu sou resistente à dor. Então eu sempre fui e eu comecei a sentir umas dores. E eu falava, ai gente, é coisa da minha cabeça. Só porque a médica agendou pra amanhã a cesárea, a minha cabeça tá criando uma dor. Eu pensava assim. A gente nunca sabe, né? Mas daí depois eu fui sentindo essa dor na madrugada. Depois era umas 4 e pouquinho da manhã, o meu tampão mucoso saiu. A hora que eu cheguei Você no entrou hospital, em trabalho de parto, eu entrei em trabalho de provavelmente. parto. E a hora que eu cheguei no hospital, eu tava com 4 centímetros de dilatação. Ah, então eu estava em super trabalho. Então eu estava em trabalho de parto. E então eu falo que o Léo, ele realmente veio no momento que tinha que ser. Eu agradeço, eu falo, ai Deus, obrigada. Ai, não foi na demais, cesárea, não foi no parto normal, né? Foi de cesárea, mas foi do jeitinho que ele quis. Então tá tudo E certo. na hora que ele ia nascer mesmo, né? Não, Muito provavelmente. Exatamente. isso mesmo. Respeitou o tempo Sim. do bebê, que é maravilhoso, porque isso melhora o vínculo com o bebê depois, Sim. melhora a amamentação. Então, mesmo que seja uma cesárea intraparto, é muito melhor intraparto do que agendada, por conta de todos esses benefícios. Sim. mesmo. Então, deu tudo certo. Foi uma agendada com intraparto. Foi tudo junto. Fez o combo. Sim. Ô, Fer, e assim, ó, como que a gestante ela pode perceber se a equipe médica também tá junto com ela, né? Se de fato eles estão abertos ao protagonismo, né, da mulher e as boas práticas também de um parto humanizado. É isso mesmo, é deixar... Primeiro você, a gestante, tem que entender o que é isso. O que é o protagonismo dela, quais são as boas práticas da equipe. Então,
tendo esse conhecimento, ela vai conseguir julgar, ela vai conseguir entender se aonde ela tá sendo acolhida. Então, eu vou parir de parto normal, mas o médico falou pra mim que é Natal, então é melhor fazer uma cesárea com 37 semanas. Pera lá, não tá tão bacana assim. Então, tem algumas situações que a paciente vai perceber que não é a escolha dela, que ela não tá podendo optar por isso. Então, tá durante um trabalho de parto e o médico falando, acho que vai demorar pra nascer. Acho que vai longe, hein? Acho que é só amanhã de noite. Então, tudo isso são sendo sinais de que a pessoa não está sendo apoiada. Então, isso ligue um sinal alerta ali que, opa, eu tenho que ser... Se eu realmente quiser um parto normal, eu vou ter que estar mais atenta. O meu parceiro vai ter que estar atento a isso. E vai ter que bloquear. Igual a história de episiotomia. Fiz muita episiotomia na minha época de residência. Era protocolo. Então, até de bebê prematuro era protocolo fazer. Então, a gente Explica aprendeu. o que é a Episiotomia é quando faz um cortinho no canal vaginal para aumentar a saída do canal vaginal e que, em tese, facilitaria o parto normal. Hoje em dia a gente sabe que isso não facilita, isso não tem benefícios nenhum e que, na verdade, isso só vai gerar uma dor no pós-operatório e muitas vezes o parto, o que laceraria seria muito menor do que a episiotomia. Então, de fato, hoje em dia a gente não faz mais. Até tem algumas indicações muito específicas que a gente faz, que é entre o neném que não tá nascendo, entrou em sofrimento fetal, tem que passar um fórceps, e aí o bebê não sai, abre a episiotomia, o neném sairia. Então aí tudo bem, mas aí é caso extremo do extremo, né? Não é o habitual. Então, o médico, ela vai estar quase parindo, nunca conversou sobre isso com ela, vai lá e vai fazer uma episiotomia. É o Já tive famoso paciente, pique, né? O paciente falou, meu marido me salvou. O famoso Ah. pique. Meu marido me salvou. Ele viu que a médica ia fazer, falou, opa, não queremos. Olha Então, só. se não tá atento a essas situações, acaba sofrendo. São violências obstétricas. Então, violências obstétricas é tirar esse protagonismo da mulher. É realmente fazer coisas que ela não optou por passar. Então, fazer coisas que não foram previamente combinadas, que tira esse poder de escolha dela. Quer parir de 4 apoios ou quer parir agachado. E o médico fala, só consigo fazer o parto se for deitar de barriga pra cima. Escutei já muita gente na minha época de faculdade. Vai parir que nem bicho, pelo amor de Deus. Não, vai parir que nem mulher. Vai parir do jeito que ela quer, do jeito que ela tá se sentindo bem. Vai parir de uma maneira que ela tá se sentindo apta para fazer força durante a contração e o neném vai nascer. E vem um impulso, a gente não escolhe, né? Não É escolhe. instintivo. Tipo, cada uma do seu jeito mesmo, né? Eu lembro eu lembro de ter achei o meu jeitinho lá e daquele jeito eu não me mexia daquilo. Né? Se eu lembro de pensar, né? Se eu sair daqui vai dar vai desencaixar erro. tudo. Vai dar erro, assim, vai sair do fluxo pane aqui. no sistema. Entendeu? É isso, pane no sistema. Era isso, eu fazia o Guilherme me segurar sem mexer um dedo, assim, ó. Ele falou Coitado nada, né, gente? Não tava fazendo nada. Eu sempre falo. Não tava fazendo nada, só tava ajudando. Apoio, que posição que ela quer, o que a gente combinou antes. Então, equipe, vamos manter o combinado, vamos tentar deixar do jeito que tava. Então é importante ter alguém de confiança que está no lugar, porque quando a gente tá parindo, a gente fica fora da casinha. Fica. Tá com Total. dor, a gente não consegue entender onde é que a gente tá. Meio-dia, meia-noite, tô com fome, tô vomitando, o que tá acontecendo comigo? Então, de fato, durante o trabalho de parto, a gente não consegue ter poder nenhum de argumentação. Então, vai da equipe que está ao redor. Então, de uma enfermeira, de uma doula que tá ali próximo, para poder ajudar. O combinado foi esse. O combinado era um parto assim, era um parto respeitoso. Então, a hora que nascer, vai colocar o bebê para mamar, vai colocar o bebê pelo menos pele a pele. Vamos esperar 3 minutos para clampear o cordão. Então, o que foi o combinado? Não, já nasce, já vai... tava passando frio a criança. Não é justificativo. E o que né? saiu desse combinado, a mãe ter ciência de que realmente era uma indicação de sair daquele combinado, explicar, né? pra ela. Vamos ter que fazer isso por conta disso. Ok. Exatamente. Esse limite tá ok. Isso é uma sugestão até para as pacientes têm que ter certeza com quem que elas estão passando em atendimento. Então, conversa com esse médico, conversa com outros pacientes dele, conversa com pessoas que tiver. Então, é o jeito que eu quero, tá tudo bem.
Tem paciente que quer, que chega na primeira consulta, eu quero cesárea. Tá tudo bem, é o jeito dela. Então não tem nada de errado em escolher fazer uma cesárea. Eu estou consciente dos meus riscos numa cesárea, mas eu quero. Eu não quero ficar esperando, não quero entrar no trabalho de parto. Tudo bem, tá sendo respeitada. O importante é ser respeitada, é a equipe respeitar a posição da paciente, seja ela qual for. Estou no trabalho de parto, lindamente 9 centímetros, não quero mais, quero cesárea. Mas não quer fazer analgesia? Não quero fazer cesárea. Tem certeza? Tem. Pronto, é cesárea que vai fazer. Então, se a paciente de fato muda de opinião ali, ou é uma situação que ela não vai ser respeitada se a gente ficar forçando, entre aspas, uma situação que ela não quer. Então, pra que colocar ela numa situação que ela não quer viver? A gente tem que... Então, aí faz parte da equipe de conseguir compreender isso. Né? Tá, é a opção dela. Eu falo assim, eu fico super frustrada, né? Como eu gosto de parto normal, mas eu fico 12 horas com a paciente no hospital, eu volto do parto normal, eu chego super feliz. Mas assim, tô cansada, mas eu tô feliz. Se eu fico lá no hospital e acaba virando uma cesárea que precisa mesmo, eu fico arrasada. Falo que eu fico mais arrasada que a paciente. Porque a paciente tá com o neném, tá feliz. Eu tô em casa triste. então, porque realmente é muito gostoso ver tudo acontecendo. Só que tem algumas situações que precisam. Então, a gente precisa lidar com essa frustração. A frustração do paciente e a frustração do médico, né? A gente precisa lidar com essas situações que o paciente não quis. Tá tudo certo. Eu vou triste. Eu falo assim, eu tô fazendo triste a sua cesárea. Não, tá tudo bem. Eu tô super bem. Eu quero ir pra cesárea. Okay, né? Então, é isso. Então, tá tudo certo. São as escolhas da própria paciente. Esse é o protagonismo, né? É a mãe, é quem importa ali no momento, é a mãe e a criança que ela vai parir. Exatamente. Que vai sair dela. Exatamente. E até esse protagonismo com relação à família, né? Ao marido, né? Tipo assim, a decisão é da mulher, né? E aí a mulher comunicar o que ela acha pro marido. E, teoricamente, o marido tem que aceitar mesmo, porque quem vai passar, se o marido né? não apoia, não dá certo. É, né? É uma coisa, assim, muito, muito presente. Ou troca e coloca outra acompanhante, ou coloca a mãe pra acompanhar, porque o marido já falou que não consegue, não dá certo, tá tudo bem também, ele não dá conta. Mas se não apoia, é muito difícil essa mulher bancar sozinha. Porque é isso, quando a gente tá na dificuldade, a gente precisa de gente nos apoiando. É o que a Nayara contou, né? Sim. E eu acho que tem, não sei, me passou agora, eu acho que tem muito marido que prefere que a mulher faça uma cesárea. Porque é um ambiente controlado. É um ambiente que todo mundo sabe que horas vai nascer, todo mundo consegue se programar, não tem a surpresa, não tem a angústia de ficar, será que é essa noite? Aí acorda, não foi. Então, é justamente a lidar com o não saber. O parto normal é muito isso. A gente não tem as rédeas na mão, a gente tem que deixar. Quem consegue parir de dar parto normal é quem tem isso de vamos deixar a coisa acontecer. Pode ser que nasça lá com 41, pode ser que eu precise induzir. Então, eu sou capaz de tolerar essa espera, eu sou capaz de lidar com as pessoas me perguntando que dia vai nascer? Nasceu até agora? O que houve? Então, o parto normal a gente não pode ser tão como é que eu posso falar? Tomar conta de tudo. Querer ter o controle. O controle, exatamente. Você sabe que o meu primeirão, né? E nasceu de 37,3, eu não tava esperando também, né? A gente foi pro hospital e não sabia que ia nascer. Não tinha avisado ninguém. Não avisei ninguém. Uma boa estratégia, Fui viu? eu e meu marido. Aí nasceu, 4h17 ele nasceu, aí foi pro quarto e tal, não sei o que. Eu sei que era umas 5 horas da manhã, a gente olhou um pra cara do outro, assim. Aí eu falei, e agora? Tem que avisar? Avisa, né? Aí ele falou assim, viu, são 5h30 da manhã, espera o pessoal acordar e avisa. Vai acordar o pessoal agora, né? Tipo, deixa o pessoal dormir. Sim. E aí eu lembro que foi muito engraçado, tipo assim, eu treinava com o pessoal do CrossFit, aí ninguém sabia, né, que tinha nascido no trabalho. Então começou assim, já mandando a foto da criança e tipo assim, ó, não vai dar pra ir treinar hoje, viu? E a foto da criança. E mandando pros avós, tipo, a foto já. E tipo, meu Deus, como assim nasceu? Ninguém tava esperando, né? Mas eu acho... depois os outros eu não tive como, porque assim, pra eu ir pro hospital eu precisava que a minha deixar mãe o viesse pra ficar com o mais velho. né? Então assim, eles sabiam que eu estava indo pro hospital e tal. Mas eu acho que isso entra no que a gente falou um pouco, dessa insegurança da mãe, às vezes optar por uma cesárea já de cara, porque tem a pressão da família, porque fica perguntando, porque tá demorando, porque não sei o quê. As histórias, porque a fulana passou da hora, porque a criança nasceu com não sei o quê, porque oxigenou o cérebro, enfim, 1000 histórias. Todo mundo tem história ruim pra contar pra gestante, né? É incrível que todo mundo tem uma história ruim pra contar
voltar pra gestante. Geralmente mas, assim, é na semana anterior ao parto. isso, lógico, é sempre Deixa eu pegar com isso. Eu tenho que desfazer esses mitos, eu tenho que desfazer esses medos próximos aos partos. porque começa, mas porque a vizinha da minha tia falou que... Não fala, sabe? Não fala. Mas, Fer, você acha que tem alguma relação também, mais nos dias atuais? Porque também tem uma questão de ser meio cíclico, assim, a vida. Porque antes era o parto normal, e aí surgiu a cesárea, e aí através da cesárea veio meio que um comodismo, um conforto, um controle. Então as pessoas acabam optando por essa situação de controle. Mas você acha que tem um pouco também dos dias atuais, de tipo assim, o registro, a foto... porque eu nunca esqueço, tem uma pessoa que eu falei que eu queria ter o parto normal, né, e tal. Eu falei assim, por quê? Aí eu falei, porque sim, vai maquiar? porque... Imagina, nos meus partos eu agendei unha, cabelo antes. E assim, isso, sei lá, 10 anos atrás, nem tinha isso de Instagram, de não sei o quê. Não tinha essa vida da rede social. Mas já era uma preocupação dela de estar com o cabelo feito, de estar maquiada pro parto. Eu fui, né? Vocês imaginam o jeito que eu cheguei no hospital, né? Então, aí eu acho que eu pode parir, né? Entendeu? E aí eu não sei, eu acho que hoje talvez tenha um pouco disso, de tipo, porque eu posso levar um fotógrafo, porque não sei o quê. Eu tenho uma amiga que é fotógrafa e ela faz muito, assim, fotojornalismo que fala, né? Aquela foto mais documental. E eu sempre quis que ela fotografasse um parto, mas nunca deu tempo. Entendeu? Porque eu falava, eu não vou ligar pra Marina agora, 3 horas da manhã, e falar, vai pro hospital, sabe? Deixa. E numa cesárea você consegue ter tudo isso, né? Os registros, enfim, a avó assistindo ali no vidro, sei lá como que funciona. Mas eu acho que talvez tenha um peso maior. Para além de toda essa insegurança, tem essa coisa da vida da rede social, do clique, do postar no momento, estar bonita para o parto. Eu falaria até mais que nosso estilo de vida é um estilo de vida mais controlado. Então a gente sabe exatamente como vai fazer, a gente sabe para as férias que a gente vai, a gente sabe tudo certinho. Então, é muito mais... Porque a gente tem o contato. A gente quer falar com o médico, a gente fala com o médico na casa dele às 3 da manhã, porque eu tenho celular no médico. Isso. Então, eu tenho um controle muito melhor hoje em dia. Então, isso é que eu acho que tira. Das redes sociais, porque eu vejo que parte normal, o pessoal tá indo pro hospital, tá filmando. As enfermeiras estão lá tirando foto. Eu sempre falo, eu adoro foto, hein, gente? Me peguem fotografe, nas por fotos, favor, tá aqui. Então, parte normal, eu acho que a foto ainda... Até hoje, com o tem celular, nos né? dois, As enfermeiras acabam pegando. Acho que também. acaba tendo, mas o parto cesárea agendado é o parto do tempo atual, que a gente quer tudo Do programado. controle, né? Eu quero saber que dia que meu marido vai tirar a licença paternidade, pra ele poder me ajudar, pra colocar as férias dele logo depois, pra gente não ter problema, pra não perder nenhum dia. Então a gente tem essa coisa mais mecânica. Eu lembro que teve um boom. Eu lembro que teve uma época, assim, de ver no noticiário, não tinha as crianças, acho que é coisa bem antiga, de celebridades, né, que surgiram com isso, mas não sei, devia ser uma prática de pessoas comuns também, de agendar o parto, não, porque vai virar a lua, vai entrar no signo tal. E eu quero que nasça de tal signo. Muito disso. Eu nunca tive, ainda bem. Eu lembro que assim, eu lembro de ter passado alguma coisa na televisão, sabe? Porque mas a fulana agendou o parto do disso. filho porque não queria que nascesse escorpião, queria que nascesse, sei lá, o que vem antes, Libra. Sabe umas coisas? Já ouvi bastante. Nunca peguei esse tipo de situação. Mas de fato já ouvi. Assim, São os tempos atuais, a gente tá vivendo uns tempos muito malucos que não é o mais importante respeitar o momento da chegada da criança. Que o mais importante é ter o signo perfeito, a foto perfeita, os cílios perfeitos no momento do parto. Então, justamente o que a gente está buscando quando a gente está grávida e quando a gente vai parir. A gente está buscando a saúde do nosso filho, a gente está buscando a nossa saúde, a gente está entendendo que é um processo médico que a gente vai passar se eu for para uma cesárea e que se eu for para o parto normal eu estou passando um processo fisiológico. Então, quando a gente consegue separar o que é de fato importante, que acho que vocês conseguem perceber muito isso, que depois que a criança nasce, é que vocês conseguem perceber muito isso. Não, o mais importante era meu filho estar aqui comigo com saúde, ponto. Não era ter o parto perfeito, não era ter a situação perfeita, mas eu quis passar por aquilo e deu tudo certo. Mas o mais importante é a saúde depois. Então, às vezes, fazendo uma cesárea com erro de data, a criança vai para UTI. Então, pode acontecer? Claro que pode. Pode nascer, a neném nasceu com 37 semanas porque aconteceu alguma coisa dessa. Acordei enrolado no pescoço, eu fiquei super desesperado, o médico me falou isso, quero ver cesárea já para não correr risco. Nem pode ir para UTI, de fato. Então, a gente tem que entender o que é o principal. E é isso que eu acho que todo mundo tem que pensar.
eu tô pensando no meu filho? Eu tô pensando em mim? Ou eu tô tentando agradar os outros? Tô tentando agradar as situações que eu tô tendo que lidar agora? A gente vive no país da cirurgia plástica, né? O Brasil é o país mais conhecido por cirurgia plástica. Então, a gente está acostumado com cirurgia, está acostumado, deita lá, resolve, volta. Cesárea é mais ou menos isso, né? A gente simplesmente vai, né? A criança tá aqui. Não, E corta a ali, já parte sai, emocional, e a parte fisiológica dos hormônios, para poder criar vínculo com essa criança, poder produzir leite de forma adequada, diminuição de depressão pós-parto, evitar trombose, evitar infecções. Então, a gente não tá dando muita bola para isso. Não, eu sei de tudo isso e eu opto. Ok, mas eu estou pensando em tudo isso também? Eu tenho esse conhecimento? Eu estou entendendo qual que é o risco que eu estou correndo ali? Então, é isso que eu acho que a obstetrícia tem que ser hoje em dia. A gente tem que deixar claro quais são os riscos, deixar claro quais são as situações e o paciente poder escolher. E aí você pode escolher, né? O paciente pode Pensando escolher. na criança, pensando nela, né? E não, né? Porque eu acho que todos esses riscos que você trouxe, num caso que nem o da Ná, que entrou em trabalho de parto, estava com a agendada, cesárea, agendada, deu um trava-línguas. Ou mulheres que entram em trabalho de parto e chegam no final, tá cansada e fazem uma cesárea. Eu acho que esses riscos diminuem, né? Porque chegou a entrar em trabalho de parto, a criança estava pronta para sair, exatamente, né? deu É mais sinal. em casos de, vou fazer agora porque vai entrar no signo tal, ou não, vou fazer de 37 porque daqui 2 semanas é Natal, nesses casos, né? Exatamente. Então, por isso que tem que ter essa confiança do seu médico para entender o que é realmente importante, o que está, entre aspas, correto para ser feito aqui no meu caso. Não, às vezes precisa antes, tudo bem, mas precisa mesmo? Por que precisa? Me explica um pouco melhor. Então, quais são as situações realmente que eu estou colocando em risco se eu não fizer cesárea agora? Foi o meu caso com o Felipe. Com 32, Exatamente, ultrassom. você O Pra gente médico do ver que a ultrassom, ele falou, não, obstetrícia- é indicação de cesárea, Débora, vamos ligar pro Pedro, que era meu médico. Aí eu falei, até onde eu posso esperar? Eu questionei, porque pelo meu medo, reavaliação. né? E- Eu tive uma paciente que entrou com um processo de pré-eclâmpsia com 24 semanas. Ela já era hipertensa e ela teve pré-eclâmpsia. Começou a ter os exames alterados. Mas era inviável 24 semanas. A gente conseguiu levar até 31. Eu vi ela toda é uma semana super e o vitória. ultrassom vi ela. Então eu vi ela na terça, ela fazia ultrassom na sexta. Terça e sexta. E aí, tá tudo bem. A hora que apertou, agora não dá mais pra cesárea. Vamos tirar. Então, de fato, não tem situações que são abruptas, que precisa, não tem o que fazer. Mas tem situações que dá. Obstetrícia, as coisas variam, não é uma ciência exata. Precisa ser reavaliado, precisa avaliar de tempos em tempos. E às vezes dá pra levar, às vezes não é o momento ideal. Às vezes é daqui 3 dias. Também não é daqui 10 semanas, mas às vezes é daqui 3 dias. E aí dá pra ficar um pouquinho mais, realmente. Quanto mais tempo o bebê ficar lá dentro, melhor pra todo mundo, né? Exatamente. A Fer, no meu caso, a gente ia semana a semana também, conseguindo, olha, mais uma semana. E é uma vitória, né? Cada Uma semana é uma vitória. Não, a gente comemorava muito. Eu lembro que eu tirei uma foto escrito 32, já mandei pra ela. Eu lembro dessas 32! fotos, Tipo assim, 32, chegamos, né? Em 32, daí chegamos em 33, chegamos em 34. Meu, a gente foi até 36 e 3, quando todo mundo nesse caso tira com 34 no máximo. Foi o que eu escutei várias vezes que eu fui pro hospital. Aí eu cheguei lá depois de 34, mas você tá com placenta prévia e tá com 35 semanas? Tô. Era a Fer, graças a Deus. Todo dia. Segurando ali comigo, né? Ideal, Segurando. Ideal. E foi maravilhoso você ver como é que é a confiança, né? E a confiança que ela passa, que é tudo, né, gente? A gente confiar na médica e, tipo, ela falava, eu falava, beleza, a Fernanda tá falando isso, tá ok, né? Coitado. Mas é a confiança, gente, que você tem que ter. Que é esse vínculo, que é o importante. Assim, por que as coisas em consultório acabam saindo melhores do que em plantão quando não é o próprio médico? Então, a gente faz o pré-natal no setor público e encontra o médico. Porque o médico tá ali, ele tá vendo a carteirinha, ele tá vendo o paciente naquele momento. Ele não sabe exatamente como foi evoluindo. Então, as informações que ele vai ter é de uma fotografia ali. Então, é uma coisa muito mais superficial para tomar uma decisão. Então, no consultório, eu sei que eu tô vendo, eu sei que ela tem meu celular, eu sei que se acontecer alguma coisa, a gente vai poder mudar de conduta a qualquer momento. Então, com isso é mais fácil, realmente, que é o privilégio de algumas pessoas poderem ter isso,
Então é mais fácil da gente conseguir ter certeza que tá tudo bem realmente. Então talvez se você fosse para um hospital que o médico não te conhecesse, sim, é. já teria feito Já esse teria exame feito, Com todo. certeza. É. Então por quê? E não tira a razão, porque Não mesmo. porque naquele momento tá sangrando 34 anos, não, vamos tirar. Mas não, a gente foi conseguindo devagarzinho e contornando, né? E chegamos longe. Tamo aí, né? Uxi. Gente, esse vínculo é muito importante, né? Esse vínculo Nossa, que a gente demais. faz com... E eu falo assim que eu também, o médico que me acompanhava antes, ele não era, né, obstetra, então eu tive que mudar e eu fui pra Ana Rosa quando eu fui ter o Léo. E eu criei também um vínculo com ela muito bom. Nossa, tinha uma confiança muito grande no que ela me falava. Ela falava, Nayara, você tem que fazer tal coisa, tá bom? Assim. E isso é muito legal. Foi muito boa. Muito legal de ser colhida no maravilhosa. momento que a gente tá vulnerável, porque a gestação é um momento de vulnerabilidade. Você não vai ser seu próprio obstetra, então você precisa confiar. Começar com dor, você não vai conseguir argumentar, não vai conseguir falar nada. Então, ter essa confiança é maravilhoso, realmente. E com relação aos direitos, Fer, né? Porque, por exemplo, durante o trabalho de parto, a mulher tem alguns direitos, né? E existe a questão do plano de parto, né? Eu queria que a gente explicasse, assim, porque tem muitas mulheres que nem sabem sobre o plano de parto, o que é o plano de parto, o que o plano de parto garante para a mulher, como o marido pode ajudar nessa parte. Conta essa parte que eu acho tão importante, né? Isso é muito legal, realmente. A gente veio, então, numa situação que os partos, a gente foi do 8 para 80. A gente só tinha parto normal, de repente, cesárea foi algo que surgiu, e aí, de repente, só cesárea estava bacana. Então, com isso as doulas, quando entraram em ação no Brasil, começaram a... Já existem muitas enfermeiras obstetrizes, muitas parteiras no exterior, e aqui a gente tem também essas enfermeiras, mas não tinham doulas. Então, as doulas são profissionais que ajudam a dar bem-estar para o paciente durante o trabalho de parto. E aí, Só de você ouvir uma médica falando isso já traz, né, um conforto. e aí começaram a ver que as mulheres sofriam muitos abusos de violências obstétricas, que é não ser respeitada, escutar xingamentos. Sim, você tá parindo, você tem que ouvir alguém falar para você parar de gritar, oi, né? Então, peraí. Então, elas começaram a pontuar essas Eu situações. tenho uma história na família que a senhora da família, gente, não dá nem pra falar aqui que ela ouvia nos partos que ela teve. Não dá nem pra falar aqui. Então, Gente, isso imagina. é violência obstétrica. Violência obstétrica É não muito triste você saber que uma mulher e não ouviu é só isso. E não é só, porque isso é o descarado, né? Mas violência obstétrica é, vamos fazer episiotomia aqui para nascer mais rápido, ou deixa eu empurrar um pouquinho sua barriga para nascer mais rápido. Então, de fato, tem algumas situações que acabam sendo violências obstétricas. E aí essas mulheres vendo isso, começaram a fazer os planos de parto junto com as pacientes, para que elas conseguissem entender quais eram as possibilidades dela dentro de um parto. Então, eu posso escolher o jeito que eu vou parir. Eu não preciso parir do jeito que o médico mandar eu deitar aqui na cama. Então, tem várias situações que são isso. Eu posso comer durante o trabalho de parto? Não preciso ficar de jejum caso vire uma cesárea. Não, eu estou num trabalho de parto. Se virar uma cesárea, os médicos vão ter que lidar com a situação da paciente estar com o estômago cheio. E aí, é mais arriscado? Sim, mas faz parte do processo do trabalho de parto. Então, primeiro que a mulher que está parindo não consegue comer tanto assim. Come, dá um golinho d'água no máximo, um pouquinho só. Então, de fato, são situações que as mulheres não sabiam que podiam. E aí, fazer o plano de parto ao longo do pré-natal dá o conhecimento do passo a passo do parto. Eu sempre falo, me traga o plano de parto. E aí me trazem 5 páginas do plano de parto. Falo assim, vamos resumir agora. Então, eu vou te mostrar o que eu julgo que é realmente legal de você ter, que vai impactar na sua assistência lá na frente. E onde Então, a pessoa acha esse... Só para começar, porque tem gente que nem sabe o que Por é exemplo, eu fui cesárea, eu nem passei por essa parte aí, então eu não sei o que é um plano de parto. Eu não cheguei nessa fase. Quem faz esses planos de parto deveria ser a própria mulher, com o conhecimento que ela tem. Então, o que eu quero do meu parto? Como eu vou ter esse conhecimento? Conversando com o médico, conversando com as doulas, com as enfermeiras, buscando quais são os passo a passos do trabalho de parto. Então, eu quero isso, eu não quero isso. Então, sabendo de tudo, se eu tivesse conhecimento,
É claro que as enfermeiras ajudam, os donos ajudam. Então, se você procurar já uma paciente, procura uma dessas profissionais, elas vão sentar e fazer juntas, então, que eu vou te explicar ponto a ponto que você pode escolher, que são possibilidades dentro do trabalho de parto. Então, isso ajudou muito. E aí veio a questão quando eu era residente, a gente viu o plano de parto como, meu Deus, essa paciente é muito doida, ela tá querendo mandar no que a gente vai fazer com ela. Ela não estudou para saber o que ela quer. O que é certo ou não. O que é certo ou errado. Entendi. Então, a gente tinha uma ideia de plano de parto que era, tem que tomar cuidado com essa paciente, porque sei lá o que ela pode fazer com isso, se eu fizer alguma coisa que não tá agradando ela. E eu lembro que no final da residência, eu tinha uma palestra que era a doutora Fernanda, que foi presidente da sociedade, e ela falou assim, o plano de parto, a paciente não sabe o que tá escrito ali muitas vezes. Então, é uma obrigação do obstetra explicar o que é cada item e quais são as possibilidades. Então, ocitocina. Então, geralmente eles falam, sou contra colocar ocitocina. Não é para ser contra colocar ocitocina. Ocitocina deve ser usada no pós-parto. Evita hemorragia pós-parto. Salvou milhares de mulheres depois que a gente teve a criação da ocitocina. Então, é protocolo nacional fazer ocitocina no pós-parto. Então, em relação à ocitocina no intraparto mesmo, se o parto parar de evoluir, eu sempre brinco, tá? Estamos nós três, eu, marido e a paciente olhando para a cara do outro, não tá acontecendo mais nada, 7 centímetros, parou o trabalho de parto. A gente vai ficar esperando mais 3 dias voltar ao trabalho de parto? Não, a gente ajuda com a ocitocina. Então, vai retomar aquelas contrações daquele momento do trabalho de parto que parou de evoluir. Porque o bebê, ele tem, digamos assim, um tempo que ele tolera o trabalho de parto. Porque as contrações, elas não param 100%, elas diminuem. Então, a paciente continua sentindo dor, mas não são efetivas. Então, a ocitocina vai corrigir esse problema durante o trabalho de parto. Neste caso, é importante. Mas são para todos os pacientes? Não. Aí a gente teve estudos já demonstrando. Ocitocina para todos os pacientes aumenta a dor e não aumenta o parto normal. Então, a gente tem que entender as reais indicações. E aí vem essa situação. Então, o plano de parto tem que ser explicado para a paciente. Ela nos traz e a gente explica. E aí a gente faz os combinados do que a gente vai fazer durante o parto. E aí parte da paciente te trazer, ou você acha que é legal indicar, você quer fazer um plano de parto, porque daí talvez instigue mesmo a própria paciente a estudar, né, tal. Geralmente eu acho que eu acabo falando, mas não é uma coisa assim que é uma conduta não é. Não é uma conduta obstétrica falar isso, mas é legal ter essa conversa. Ou levar para o médico, gostaria de fazer, o que eu posso fazer? Então, entender esse lado do médico também para... Então eu vou fazer um plano de parto aqui com você, a gente vai tirando suas dúvidas, depois você monta, você digita. Fala assim, o plano de parto legal é que ele faz até a mão, porque significa a paciente quer aquilo, é o parto que ela deseja. Vai ser alcançado? Muitas vezes ele foge um pouco do que a gente espera, mas pelo menos a gente está imaginando. Uma sugestão que eu sempre dou é, vá conhecer o hospital, o marido vai dirigindo, vai ver onde é que vai estacionar a hora que tiver trabalho de parto. Suba até a maternidade, não vai ser a primeira vez que você vai estar subindo lá com dor, com medo, angustiado. Não, vou chegar num ambiente conhecido, né? Vou saber onde é que eu tô indo. Então, ali vai ser a sala que eu vou parir, ali vai ser depois onde eu vou ficar. Então, tudo isso traz uma segurança para o paciente. Tirar do desconhecido, tirar do parto, um ambiente que não pode ser falado. Não, deve ser falado, deve ser visto, deve ser presenciado antes. Então, tudo isso ajuda a diminuir o medo, né? Ajuda a tirar essas situações ruins que levam esses medos atuais do parto, né? Ele tem algum valor legal? Por exemplo, uma paciente que coloca lá que não aceita violência obstétrica, que não aceita manobra, tem um nome, manobra? Manobra de Christeler? Isso. Ou mesmo uma episiotomia, e aí vai lá e fazem a manobra ou fazem a epísio. Esse documento, ele tem algum valor legal, de repente, para processar o hospital, sei lá. Que eu saiba, não tem um valor legal. Que eu saiba. É mais um combinado. Eu lembro que quando eu pesquisei sobre isso e fiz o meu plano de parto, foi mais na ideia de, tipo assim, tudo que eu quero tá aqui. Se eu enlouquecer na hora e falar qualquer outra coisa, não, é isso aqui que eu quero, mas é por isso mesmo, que a mulher não vai conseguir explicar o que ela quer ou não quer. Então... Aqui, ó, médico. Porque aí você fez isso. Quando sem as dores da no meu primeiro filho não me explicaram... quero ir pra cesárea, com 7 centímetros, me leva pra cesárea. Mas tá escrito aqui, que você não quer. Tá escrito que você não quer, que é pra falar que não. Agora aguenta.
Exatamente. Quando o meu médico lá do meu primeiro falou, ele falou assim, Má, é importante você fazer, porque aqui você tá pensando, na hora você não vai pensar. E aí você faz, senta com o seu companheiro, junto, explica, ó, é isso, os dois em comum, aí senta comigo, que é o médico, explica, depois segue, né? E acho importante mesmo. Eu fiz o primeiro, depois fiz o segundo, embora o segundo era o que tinha que ser, tava nas mãos da Fer mesmo, né? Porque era uma situação totalmente especial ali, né? Mas até pra cesárea é legal ter. Não, eu fiz, Porque- né? Porque justamente a gente pensa que cesárea é tudo igual. Não, não é. Tem paciente que pede pra baixar um pouco antes, porque quer ver tirar o neném da barriga. Por exemplo, Deus me livre, não quero, a hora que nascer, quero que coloque aqui. Mas quero que diminua um pouco a luz, então tira o foco na hora que Gente, vai eu não tive nascer. nada disso. Eu fui, ó, cheguei, Foi, tô não aqui. foi, né? Que é a Ó, maioria. aconteceu desse jeito, aconteceu. Deixou a tá vida tudo em levar. ordem, E olha. que é a maioria. Mas as pessoas têm esse direito de escolha. Que É isso legal, que é a muito gente legal precisa. falar, porque realmente eu nem sabia que existia essa possibilidade de plano de parto. Pois é, Naná, por isso que é legal a gente falar, com né? certeza. Porque eu acho que essa a noção. maioria esmagadora não sabe, porque não é uma informação, das gente. pessoas, É o que a gente com certeza. fala, assim, tem coisa que devia ser ensinada na escola, né? Nossa. Devia ser falado E tipo mais. assim, não sabe por Fazer que não contato sabe. pele a pele na cesárea. Por que não? Por que não pode? Pode. Claro, então, claro que pode. As pessoas, não, porque nasceu de cesárea, tem que levar, tem que não sei o que. Não pode, dá pra pôr aqui Deve. o bebê. Só que aí vem, depois que a gente clampeou o cordão, aí é a conduta do pediatra. Então, daí a gente passa a bola pro pediatra, o pediatra tem que cuidar. Então, tem que ter esse acordo com o pediatra também. E aí, se às vezes acaba sendo que pediatras não são tão a favores, outros são mais a favor. aí, dependendo até do tipo de parto normal, também, tá aqui, ó, já exatamente. entrega pro pediatra, assim, né? A criança tá de ponta cabeça, ainda o pediatra já tá levando embora, assim. Exatamente. Então, esses acordos que são feitos antes, a gente fica menos frustrada com o nosso parto. Porque eu falo assim, o parto nunca vai ser do desenho que a gente fez. Nunca. Que foi o que você falou, porque era playlist e tal, não vai ser. Na hora vai estar, nasce logo, eu não aguento mais. Desliga essa música que tá me irritando. Então ele sempre foge um pouco, mas pelo menos a gente traçou uma linha e a gente entendeu tudo. E aí a gente não fica frustrado se a gente entende quais são as variações que podem ter, quais são as possibilidades. E aí fica mais gostoso cuidar depois se a gente não ficou frustrada. É. Ou fica mais gostoso depois se a gente compreendeu que a gente foi respeitada. Então depois a gente fica repensando, poxa, Fica vida, remoendo, levaram uma né? cesárea e eu queria tanto normal, eu tava com 6 centímetros, por que me levaram? E fica com aquela raiva de não ter sido respeitado. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado, para que a gente tenha força. Fala assim, quando alguém me reclama de um parto, que fala assim, não foi do jeito que eu queria. Eu falei, vamos falar isso para as pessoas, vamos contar, ou vamos reclamar para as pessoas que devem ouvir essas reclamações. A gente não está ajudando o seu parto, a gente está ajudando as próximas. Os próximos, né? Então, as próximas mulheres vão ter um cuidado a mais. Você teve esse cuidado agora que está muito melhor do que 5 anos atrás. Porque as pessoas falaram, as pessoas reclamaram, as pessoas falaram, podia ter mudado isso, podia ter feito diferente. Os hospitais, pelo menos o hospital que eu trabalho, melhorou muito. Então, eu vejo que está muito mais aberto ao parto normal. Eu vejo que teve essa mudança desses 5 anos que eu trabalho ali. Então, de fato, eu gosto muito de trabalhar ali. Eu vejo uma evolução muito grande. Temos coisas para melhorar, como todo lugar tem? Tem, mas devagarzinho a gente tá indo, tá evoluindo. E foi graças às pessoas que começaram a falar, por que deixaram a luz acesa no meu parto? Eu queria um ambiente confortável. Custa apagar a luz ali, deixar um abajur? Não vai mudar nada, né? Então, todo mundo que começa só da assistência já entende, já chega, já coloca o abajur, já apaga a luz. Então, já tá um ambiente muito mais propício para que as coisas vão mudando, vão melhorando. E é isso. A gente falar de parto hoje, ao meu ver, é isso. O que as mulheres têm direito, como é que a gente pode melhorar os próximos partos, de quem vai engravidar daqui 10 anos vai ter talvez uma situação muito melhor do que tinha 10 anos atrás. Então, já sabe que não precisa de uma episiotomia, já sabe que não precisa empurrar a barriga. Na residência, eu era muito fraquinha, eu era pequena, era muito fraquinha, a Fernanda não é boa para empurrar a barriga. Olha. Então E olha só, justamente... né? Como que muda, não? Justamente, porque era normal. Eu não via como algo agressivo, Aham. eu não via como algo errado. Era normal. A criança passou. O protocolo é 1 hora não nasceu de período expulsivo, vai pra cesárea. Então, pra não ir pra cesárea, vamos ajudar empurrando a barriga. Nasceu, ó, já tô cesárea. Ajudou. A gente é via bom, como- é bom, a manobra é como bom, uma né? Ver uma conduta positiva. Aí começou a ter uma enxurrada de coisas, falou assim, não, peraí, não é por aí, não é tão bacana assim. E aí a gente vai aprendendo, fala assim, eu fui evoluindo muito nesse período também. Porque a gente aprende uma coisa na faculdade que não é a realidade hoje em dia. Então, nas faculdades não se fala tanto do que é um parto
de fato humanizado. Eu detesto esse tema para falar esse termo, pra falar né? bem a verdade. Porque na verdade não são tudo é humanizados. humano, né? Exatamente. Então, um parto respeitoso, um parto Sim, é verdade. amoroso, um parto que a gente coloca justamente a mulher para escolher as opções dela. Então, é muito mais bonito, ao meu ver, do que humanizado, né? É, humanizado. Verdade, Aí verdade. veio, humanizado, nossa. Aí entra a questão de, mas por que vai fazer parir igual bicho? Porque é tecnologia, porque é medicina. Joga muito pra esse lado, né, mais Exato. extremista, eu acho. Exatamente. Ô Fer, você falou bastante também sobre o vínculo, né, da mãe com o bebê, sobre o bem-estar da mãe. A escolha da via de parto, ela pode afetar, né, pode influenciar tanto nesse vínculo da mãe com o bebê, na amamentação, e explica também pra gente um pouquinho como que isso impacta na recuperação e nos primeiros dias com o bebê. Muda completamente. Quando a gente vai entrar em trabalho de parto, a gente vai ter uma enxurrada do hormônio da ocitocina, que é o nosso hormônio de vínculo afetivo. Além de outros hormônios, endorfinas, dopamina, então a gente vai produzir um monte de hormônio. E no momento que a gente está entrando no trabalho de parto, então a gente não pare do dia pra noite, a não ser a Débora. A gente começa a produção, vai e passa aquelas horas todas em trabalho de parto, até que a gente consegue ver o neném. Então, todos aqueles hormônios vão impactar no quanto a gente vai conseguir querer cuidar daquela criança. Porque não é fácil cuidar de um bebê. É difícil, é cansativo. Dói nos primeiros momentos, a mamada ali, machuca o bico do peito. Então, é aquela ambiguidade de sentimentos de eu amo essa criança, mas é muito difícil cuidar dessa criança. Então, todos esses hormônios ajudam nesse processo da gente querer cuidar apesar da dificuldade. E o processo de pós-parto, a gente tem uma situação que chama blues puerperal, que a gente vai ter uma sensação de tristeza nos primeiros 15 dias pós-parto. Todas as mulheres têm, praticamente. É uma sensação de preciso chorar, não sei porquê, tô feliz que minha criança tá aqui, mas não tô me sentindo bem. E esse blues puerperal, ele acaba depois de 15 dias. Se ele permanece além disso, pode ser uma depressão pós-parto. Se a gente não teve essa alteração de bem-estar durante o trabalho de parto, se a gente for para cesárea, a gente só vai ter a parte do blues puerperal, não vai ter criado esse vínculo, porque é o que vale a pena pra gente conseguir sair. Então, aumenta a índice de depressão pós-parto. Para o leite ser produzido, a gente precisa produzir prolactina. Então, durante o processo de trabalho de parto e o bebê estar pronto, é que significa que o corpo dessa mulher está pronto para amamentar também. Então, o corpo dela está sintonizado com o momento que a criança vai nascer. Então, ela vai produzir esses hormônios e aí no peito já vai estar começando a ter produção de leite. Vai ter aquela produção de leite grande? Não, é o colostro, é o início, mas vai ter. Aperta o peito de uma mulher que está em trabalho de parto, tem leite. Da que está no cesárea, provavelmente, às vezes não tem, às vezes até tem, sim, que já está na reta final, mas não tanto quanto a que está parindo. Então, todos esses vínculos ajudam na amamentação ser um pouco mais fácil, porque vocês sabem que é difícil. Um pouco menos difícil, talvez. E justamente esse vínculo emocional, afetivo. Então, é muita diferença. Então, quem teve parto normal e cesárea que consegue dizer, talvez, a amamentação foi mais difícil naquele momento, tirar leite não foi mais difícil, a amamentação, então, é que teve várias questões, né? Exatamente. Porque eu vi, acabou indo pra UTI, porque, enfim, foi a questão, né, mesmo, né, Fer, de toda a placenta lá, e aí tinha que tentar tirar o leite ali, nossa, gente, terrível. Mas, ao mesmo tempo, a amamentação depois do Vi fluiu muito mais simples do que a do Rafa, porque era o segundo, né? Sim. Então, E já tinha passado alguns dias também. O leite, ele vai sendo produzido depois de alguns dias do parto. Então, mesmo na cesárea, a gente consegue amamentar, só que ele demora um pouco mais, não é tão imediato quanto o parto normal. Essa questão foi intensa. Mas também a questão do corte da cesárea, né? Por conta de eu estar vivendo toda a situação de repouso, da placenta prévia, e sangue, vai pro hospital, e fica nervosa, e morre de nervoso, né? Tudo isso. Eu não tava nem aí muito pro negócio da cesárea. Ia ter cesárea, vai cesárea, manda ver. Vamos resolver logo, né? Isso aí, só que aí depois você tem um corte, né? E tipo assim, a Fer falou isso na época. Ela falou assim, você que teve um parto normal e agora teve a cesárea, pra você vai ser um pouco mais difícil porque você
você não teve esse corte pra cuidar do Sabe a primeiro. recuperação do parto Ó, normal. a recuperação do parto normal. Eu lembro que uma amiga, quando eu tive o meu primeiro filho, uma amiga foi me visitar com 7 dias, né? E o meu filho tava dormindo e eu fui lá pra fora, fui pegar meu cachorro que tava no chão e eu agachei. E a minha cachorra tem fralda também, troca fralda. E eu agachei no chão pra trocar a fralda da minha cachorra com 7 dias de Pós-parto. parida, né? Aí a minha amiga, que é acostumada só com cesárea, falou: pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Aí eu falei assim: não pode fazer o quê? Ela falou: você não pode agachar assim, você tá louca? Eu falei: mas por quê? Eu nem entendi. Por quê? Porque a referência são mulheres de cesárea que estão com corte, que não vai ficar agachando, levantando, catando o cachorro. Exatamente. Né? Assim, Tá cicatrizando, né? Tá cicatrizando, não sei o que. E aí depois eu fui ter a cesárea, né? E fui ver que realmente assim, tem pessoas que nem a A Nayara Nath que teve já... uma recuperação, Eu né? falei assim que a minha recuperação da cesárea, ela seria maravilhosa se eu não tivesse tido um outro probleminha ali no meio do caminho. Mas assim, eu tive o Léo de manhã e à tarde ali, ó, eu tava no hospital, eu sentava de perninha de índio, sentada na Beleza, cama, não tipo, é o pra mim habitual. tava Não, subindo é, a não escadinha, é eu mesmo. tava de indicado. perninha de índio, tava tipo tudo maravilhoso pra mim, não tava sentindo nada. Só que daí depois me deu bexigoma. Deu um problema na sonda e daí Pode foi, acontecer, bexigoma. E daí me deu esse bexigoma, depois eu não conseguia mais fazer xixi, tirava a sonda e não, daí depois induzia com a sonda e saía, depois não saía mais. Fiquei uma semana em casa com sonda e daí pra mim, eu chorei todos esses 7 dias aí, ó. Eu ficava por só isso. chorando por conta dessa sonda. Sabia porque tava chorando, né? Sabia. Tirei essa sonda, até o meu marido falou. Ele falou assim: nossa, você é outra pessoa. Você já agora acabou. Eu falei: acabou. Isso daqui tava me incomodando. Nossa, eu me faço sentia doente ideia. com É tipo, aquilo. então e uma eu não conseguia sonda agachar direito pra cesárea, cuidar né? dele. Deve Nem ser- uma roupa direito eu conseguia colocar, porque ficava aquele negócio pendurado. Horrível, horrível. Mas assim, se não fosse esse probleminha, eu acho que eu teria sido muito tranquila na recuperação. Mas é pra inteira. gente entender que a cesárea pode acontecer as outras coisas. É. Então é isso. Até pode ter bexigoma em parto normal, mas é muito raro. Então é muito mais comum ter bexigoma. E por que ele acontece? O que é o bexigoma? O bexigoma é a bexiga não contrair de forma adequada para expulsar o xixi. Ele vai enchendo a bexiga. Eu não E a pessoa conseguia não fazer. consegue, Eu não ia no tem- banheiro, não tem eu estímulo. sentia aquela vontade tremenda de fazer xixi. E daí parecia uma infecção de urina. Que dava aquela Dói ardência, a assim, bexiga. ó, Gente do céu. Gente, eu me peguei agachada lá no chão do banheiro, jogando a água e eu ficava rezando, pedindo: Deus, por favor, me deixa fazer xixi, eu preciso fazer xixi. Olha, Era uma dor, gente. mas uma dor horrível, horrível. Exatamente. Gente, e a primeira vez que eu ouvi falar disso foi no seu caso. Eu nunca nem imaginei uma história Porque na dessa. cesárea a gente faz um bloqueio na parte muscular, na parte motora e na parte sensitiva pela anestesia. Então, às vezes, isso vai bloquear a bexiga também. Ela vai demorar um pouco mais. Só que no momento que a bexiga vai enchendo, ela vai causando uma lesão. Então, a bexiga vai ficando muito esticada. E aí, até ela voltar, demora. Só que daí A primeira dói vez que muito. aconteceu isso daí, eles tiraram 1 litro de xixi. Meu Deus. Tadinha. Exatamente. Imagina a dor. Gente, foi tenso isso daí. Mas daí depois eu tive que ficar com essa Pode sonda ter aí. bexigoma de- muito maior ainda e é mais perigoso ainda. Nossa, super então. grave. É. E dói. Dói? Bexiga cheia com 400, 500 ml já é uma bexiga muito cheia que a gente já tá começando a ter bastante dor pra urinar. Então, imagina 1 litro. Nossa, Nossa, sim. Foi gente. tenso. Que é Mas isso. passou. Que é isso. Passou. Então, se a gente entende se a gente tá colocando a cesárea, a gente tá colocando maior chance desses riscos. Se a gente tá pensando no parto normal e quer fazer anestesia, eu estou aumentando os meus riscos. Quanto mais intervenções a gente tiver no nosso parto, mais risco a gente vai ter. Qual é uma das principais coisas que podem acontecer no parto normal sob analgesia? É que a gente pode precisar instrumentalizar o parto, ou fórceps ou vácuo. Então, eu faço muito vácuo, porque eu faço muita analgesia de parto normal. Então, a gente perde a nossa pressão, perde a nossa noção no A noção momento da força, né? de ter que empurrar, porque não tem a sensação da cabeça empurrando o nosso períneo. Então, perde aquela sensação. Então, a gente não consegue. E aí, vai lá, dilata tudo, o neném não nasce. Fica e não nasce. Então, a gente passa o vácuo para poder justamente o neném nascer. Então, quanto mais intervenções a gente tem chance de precisar. Então, isso são pontos realmente que pode acontecer. E é isso, a cesárea é maravilhosa, mas pode acontecer algumas situações. Sim.
E aconteceu. Mas é Maravilhoso. isso, Faz parte. gente. E faz parte porque você também precisou. Sim. E se escolhesse também faz parte, porque foi uma escolha. O ponto é esse, né? Escolher com consciência, não É. porque, eu fui nesse médico e ele falou que, ou porque a minha mãe falou que, ou porque a minha sogra falou que. Não, eu sei isso. Até eu lembro que quando eu estudava, eu fui assim, pros extremos. E você começa a ir pros extremos, você começa, tipo assim, que nem no meu caso, que preferia um parto normal. Então eu comecei assim, nossa, olha que incrível, pari sem nenhuma intervenção, pari de maneira natural, de cócoras, na água, na natureza. Já começa, né? E aí eu olhava a cesárea e já falava assim, meu Deus, a cesárea, porque 7 camadas, porque o ponto, porque o sangue, porque a dor, porque... Já começa, tipo assim, né? Você começa a extremizar, existe essa palavra? Extremizar? Radicalizar tudo, né? E aí, lógico que você começa a pender pro lado, né? Que você tem uma preferência. Mas eu tinha, assim, esse apoio do meu médico de tipo assim, tá, é isso, mas é desse jeito, Não mas é bem calma, assim. sabe? Então, meio que me puxando pra uma realidade, sabe? Então, eu falo que assim, eu fico muito em paz com tudo que aconteceu, com a forma como aconteceu, porque eu sabia de tudo que podia acontecer. De tudo que estava, assim, Os extremos, previsto né? dentro daquilo. Sim. Eu não queria desse jeito, mas se não fosse desse jeito, seria desse, então foi melhor ter sido desse. E eu acho que o que acontece muito é tipo assim, tô grávida, agora eu vou no médico. Vai no médico que já era da família, aí o médico fala aquilo, mas o médico falou, porque a gente tem isso. O médico, a autoridade é uma ali autoridade sobre o assunto. É uma autoridade sobre o assunto, sabe muito mais do que eu. Mas hoje a gente está num momento social que a gente tem a informação também. bom, exato. O médico tá ali para partilhar com a gente, para conduzir o parto, né? Tipo assim, eu lembro que eu ouvi falar que, tipo assim, não é o médico que faz o parto. Ele assiste o parto. Assiste ao parto, exatamente. Ele tá lá para te dar assistência no momento que você precisar. Exatamente. Porque quem vai parir essa criança é você. Exatamente. Esse é o... Tipo assim, E eu o lembro, fulano eu lembro fez o que meu quando eu ouvi isso, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada. Mas depois eu fui concebendo essa ideia. Não, mas sou eu então mesmo, euzinha, Aí que sozinha. entra o protagonismo, sozinha, né? só você. Até que foi concebendo, você vai se Mulher que empoderando. quer, consegue parir. Você vai se Mas eu empoderando. acho que Não, esse- eu vou. Você fazer o seu parto é você saber o que você quer do seu parto. Não, eu quero uma cesárea, beleza, eu vou fazer do meu parto uma cesárea. Vou agendar, vou no médico que mais faz cesárea, que é mais especializado em cesárea, porque aí tem essas vertentes também, né? Se eu quero um parto normal, eu vou pesquisar um médico que faça mais parto normal. Se eu quero uma cesárea, eu vou buscar um médico cesarista. Então, eu acho que o ponto, assim, dessa conversa de hoje não é, como em todos os episódios, né? Não é o certo e o errado. Com certeza. É escolher algo que realmente faça sentido pra você. E, assim, muito profundamente realmente. Porque, tipo assim, faz sentido pra você ou é porque a sua sogra falou? Faz sentido pra você ou é porque você leu ali na página da blogueira, da celebridade? Sabe? É ter essa informação, né? Eu acho que... Sim, e é aí que entra o protagonismo da mulher, que a Fer tava falando, que a Nayara falou, e que é isso que a gente quer trazer hoje, só, assim, resumidamente. É o protagonismo Só isso, gente. da mulher, que se empoderem mesmo nas suas decisões e nem que o marido, o companheiro, fale o contrário. Não é ele, desculpa, né? Quem tá grávido. Não é, gente. É isso. Ué, na hora de cuidar, todo mundo fala, o filho é da mãe. O filho é da mãe. Então, na hora de parir também, o filho é da mãe. Escolha sim, você. gente. É isso Se a aí. gente isso, decidir a sua gente. decisão e se acontecer alguma coisa no meio do caminho, saiba que tá acontecendo também do jeito que tem que ser. Se você idealizou alguma situação, tenta não idealizar, né? Mas se você idealizar alguma situação e não acontecer conforme combinado, aceita que com certeza vai ser a melhor escolha. Isso. Ai, foi muito Muito esse bom, bate-papo, gente, maravilhoso. muito bom. Gente, deu até bom. saudade de parir, de ficar grávida. Mentira. Débora, ó o quartetinho chegando. Você sabe que eu fiquei aqui, ó, várias vezes pensando, nossa, acho que agora eu vou ter que ter de novo, bater um Outro parto Um normal. Sentir essa emoção. Aí eu falei, acho que não. Fica Ah, naquela coisa será? assim, ó, A gente será tá no que eu vou, convencimento será que da eu não vou? Nayara. Eu costumo falar que as mulheres são muito sortudas por poderem passar por esse momento. Os homens têm esse azar, que nunca vão saber como Nunca é o saberão. gostinho de ter um neném mexendo na barriga. de Gente, poder é sentir tudo uma de bom. Eu contração amava ficar delícia, grávida. de agarrar o neném É. que nasce. Você sabe que eu não sei até hoje direito
sobre esse momento. Mas eu tenho na minha cabeça, eu não sei direito, não sei descrever direito, mas eu tenho na minha cabeça que quando o Rafa nasceu, veio uma luz gigante. Assim, é difícil porque a gente tava em transe, né? Tá. E assim, essa luz gigante não existia porque tava escuro, né? Onde eu tava, né? No quarto. E aí veio isso, eu tenho essa impressão. E aí me veio depois o dar à luz. Olha. Você entende? Mas é a primeira vez E eu, que eu e escuto eu esse relato. me arrepio de falar, porque, sei lá, eu tenho essa confusão na minha mente, uma luz. Mas eles são as nossas Você acredita? luzes, né? Acredita, Eles né? são- Eu acredito Eu muito acredito super. nisso. Eles Eu tenho são- isso, assim. São essas sensações, Eles trazem né? a Dor, luz. do alívio que nasceu. Então, não sei, eu tenho isso. E é maravilhoso quem pode vivenciar isso, né? Enfim, continue nas suas escolhas. Eu tô. Eu tive Só tá as duas. refletindo. Só tô A Mari teve as refletindo duas. que eu tive as duas que foram muito abençoadas. É muito abençoado ter duas opções de via de parto. Muito importante. Então, gente, maravilhoso. Fer, você quer deixar mais algum recado? Não, amei. Achei que vocês são extremamente receptivas. são Ai, muito obrigada. queridas, Tô super feliz de estar aqui com vocês Obrigada, também. Fer. E de falar de um assunto que é isso, é um assunto muito, muito importante pra gente dar força para essas mulheres conseguirem continuar sentindo que elas podem fazer o que elas quiserem. Tá tudo certo, vamos escolher o que vocês querem, né? O que as próprias pessoas querem. E não que os outros colocam na nossa cabeça, que os outros faça isso ou não faça aquilo. Não, vamos fazer o que a gente quiser. Então, acho que essa é a linha de pensamento. Maravilhoso. Fer. Isso, Muito obrigada foi de um coração. grande obrigada, Obrigada. Obrigada. Gente, essa conversa eu acho que foi muito especial. Assim, o que a Fer falou agora, vamos fazer o que a gente quiser. Vamos fazer o que a gente quiser realmente. Vamos ter o protagonismo ali, principalmente nesse momento que é tão único, tão especial, que, né, muita gente vive uma vez, algumas vivem duas, outras vivem 3, 4. A Nayara vai viver mais. Mas cada um é único. Como eu disse aqui, os meus foram todos diferentes. A via de parto não, mas a Mari teve experiências diferentes. Então, assim, a nossa intenção com essa conversa foi que vocês tomem as rédeas do parto de vocês, sabe? Estejam conscientes das escolhas e tenham um profissional em quem vocês confiem para assistir vocês nesse momento. E se você conhece alguma tentante, alguma gestante ou uma mãe que se interessa pelo assunto, que vai ter outro bebê, envia para ela, curte nosso vídeo, é importante para o nosso canal que vocês participem, interajam dessa forma com a gente. Com certeza. E se vocês quiserem compartilhar a história de vocês, escreve aí nos comentários pra gente que a gente vai adorar continuar esse bate-papo, essa conversa com vocês e acolher também, né, outras mamães, saber da história de vocês. E se tem alguém aí com alguma história da Fer que quer contar pra ela, pode escrever aí nos comentários, marcar a Fer que ela vai ver, a gente responde, a Fer responde também no vídeo. Eu adoro ver as crianças grandes depois. Tô dentro da barriga, depois não vê mais. É Não vê verdade, mais, né? é verdade. 1 ano, 2 anos, é uma delícia reencontrar. Maravilhoso, Delícia. Fer. Então, muito Obrigada. bem, pessoal. Curtam o nosso vídeo, nossas redes sociais e bora com a gente pros próximos episódios. Até o Tchau. beijão. Até semana que vem. Tchau!